Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Com vocês mais uma vez aqui, Natan. Ao meu lado, não, agora é à minha frente, quer dizer, é do meu lado esquerdo. Teve uma mudança de planos aqui, vocês estão observando. Algo inédito acontecendo nessa mesa hoje, dentre é... várias coisas inéditas que tem. E não foi só por mim, não. Recebi aprovações do Leandro, que me permitiu flexibilidade em sentar na ponta da mesa dessa vez. Mas à minha frente aqui está a Maria. Tudo bom, Maria? E aí, pessoal, tudo certo? Tô muito feliz, já vou. Exatamente. Maria dessa vez organizou o podcast, inclusive produziu. Vai colocar ali embaixo aqui, ó, produção Maria. Dessa vez foi a Maria que produziu o podcast. E no episódio de hoje, vocês já viram na thumb, mas a gente vai falar hoje sobre oportunidades de desenvolvimento de carreira no mercado farmacêutico. Esse é um tema que a gente falava bastante no início, certo? Nos nossos episódios. Exato. A gente recebe muita mensagem, já recebeu muita mensagem, inclusive, sobre dúvidas, sobre como a gente chegou onde a gente chegou. A gente faz palestra. A gente já fez bastante palestra sobre isso nas universidades aqui em São Paulo. Não só em São Paulo, mas a gente já fez bastante também. Vou pedir pro Leandro colocar, o Leandro já trabalhando aqui, vai ter os cards. Leandro, coloca o card, que a Maria não viu o card do último episódio, reclamou comigo aqui. Não, mas o card na revisão dela não tinha, na revisão não põe o card. Ah, mas no final tem. O card. Coloca o card. Gente, quem assistiu o vlog... Eu só não coloco o card na versão de avaliação, que é mó trampo fazer aquilo. Tá bom. Mas, gente, vai estar passando o cardzinho aqui em cima em algum lugar dos episódios que a gente falou sobre carreira, que a gente contou a história da Spectra, como que a gente começou aqui e tudo mais. E no episódio de hoje, como vocês já viram, a gente vai falar de outras oportunidades, de outros setores. E para falar sobre isso, a gente trouxe convidados muito especiais que a Maria vai apresentar quando a gente... Daqui a pouco. Depois que o Leandro participar novamente. Quero muito apresentar. Mas a ideia é que vocês observem e aprendam e entendam um pouco mais de outros setores, não só do mundo de impurezas que eu e a Maria a gente fala aqui, do mundo analítico, do departamento de controle de qualidade ou garantia que a gente fala bastante, mas que o mercado farmacêutico ele é muito grande, ele é muito versátil, tem várias outras áreas que inclusive estão muito mais conectadas com a sociedade, com o paciente e tudo mais, que vale a pena vocês acompanharem, entenderem, conhecerem, caso vocês um dia estejam nessa dúvida para onde seguir. Então, antes da gente começar a Maria a apresentar, Leandro, tá preparado? Antes de tudo, pode bater na mesa, para? Tá bom. Mas, Leandro, vai lá. Vai lá, vai ser. O que a gente tem que falar? Vai ser rápido, muito rápido hoje, tem muita gente. Primeiro, abre a caixinha do Sérgio aí, Sérgio, caixinha nova, olha aí, ó. Abre aí. Aqui a caixinha. Não, abre aí pra morrer. Vou abrir a caixinha do Sérgio. Olha o brinde novo que eu coloquei. Você não tinha mostrado ainda, né? Não, eu mostrei na foto há 3 programas atrás. Então, Tem que puxar. Eu vou Puxa ver. a língua. Olha lá, quem sabe a língua. A Maria que é boa das caixas aqui. Mas isso aqui é algo mais Eu sou boa de embalagem, porque assim, existe uma área da indústria farmacêutica, inclusive, que a gente não vai falar hoje, infelizmente, que chama desenvolvimento de embalagem. E as pessoas aparentemente eu não sei fazer isso que o Natan tá fazendo. Eu só consegui abrir de um lado. E que no caso ele não tá conseguindo respeitar. Consegui. Mas não ficou perfeito. Era pra ser rápido, mas eu tô... Não. Aê, ó. Pra você, gente, quem for cliente especial da Axios. Pra você ganhar esse copinho térmico, essa garrafa térmica. Garrafa térmica. Aqui, ó, junto com a Nath. Isso, perfeito. O Sérgio mandou você ler a frase que tá na frente ali, ó. Calma. E esse aqui copos, é legal. Ó, os copinhos da Axios. Nossa, que no estilo Nespresso. Isso. Quem precisar, quem quiser. Sérgio, por favor, mande para os nossos convidados agora. Isso. Obrigada. Exatamente. Aqui mostrar isso faz com que as pessoas peçam os nossos também. Calma, deixa aqui da Axios. Tá, o que você quer que eu leia? Essa frase de baixo é que ele pediu. Essa aqui? Não, da frente. Aqui? Isso. Café para estimular suas ideias, Axios Research para torná-las realidade. Olha, ele tá enjoado. Ele buscou isso naquele livro de autoajuda, sabe? Ele pegou essa frase aí. Tá enjoado, cara. Ó, então você quer essa garrafinha, esse copinho, esse kit maravilhoso. Você vai lá, manda um e-mail pro Sérgio, o link tá aqui embaixo no post, na descrição. Fala, Sérgio, eu vim no Pasteur, eu quero 70% de desconto e quero essa capinha aí. Olha, de verdade, isso aqui é muito legal. Tem até termômetro aqui. Ó, tem termômetro. Quanto que estaria lá dentro. E você pode fazer chá também. Pode fazer, café. Chá, tem um negocinho de chá, ó. Gente, é bonito, né? Chique. Isso de sosqueia você pode tirar se ligar o café. Você pode sosquear aqui, ó. E fazer só o Não, café. sério, isso é brinde, gente, que ele dá pros melhores clientes. Então, você chega lá, você tem que falar que viu no Pasteur. Novos clientes também, novos clientes também. É só falar, vim no Pasteur, eu quero aquele... Convidados também, se a gente mandar, talvez... Manda o e-mail. Ixi, é terrível. Então vai, pra que você vai comprar pra você ganhar essa canequinha aí? Essa canequinha, esse copo. Vai comprar padrões. Mostra a caixinha, Natan. Do lado da caixa tem os padrões dele. E ó, dá o zoom aqui, Leandro. Ó, tem vários padrões, não vou dar zoom não, porque eu mandei ele mandar o kit de padrões, ele não mandou, vai ficar assim, só pra ele largar de ser besta.
O Sérgio é truta, você fala, Sérgio, eu vim no pastelaria, eu quero ganhar meu brindezinho, eu quero meu desconto, como é que a gente faz para comprar padrões, o melhor padrão do mercado, padrão certificado de qualidade. Exato. E a Action tá com a parceria com a Sample Flip System. System. Eu te treinei, pega, eu treinei ao vivo. Action Research. Tá melhorando, tá melhorando. Tá quase. Action Research. Ó, Ó, o Sam Quase. aqui. a Sample System comprar amostradores de inox, de líquido, pastoso, viscoso. O amostrador que você precisar é uma empresa inglesa, a primeira empresa no mercado a fazer isso. Qualidade, excelência. Então você vai lá, conserta e compra tudo isso, beleza? Acessa o link e manda mensagem pro Sérgio. Isso, Exatamente. Tem nossos parceiros aí pelo MT. Isso, Ou você vai lá buscar, já conhece o Sérgio, já ganha brinde, já cobra ele, paga o café, ele paga o almoço, toma vinho e come sobremesa. isso, exatamente. É Mais a verdade. sobremesa do que o almoço, O resto. inclusive. Exato. E tem nossos amigos da YMC que vai fazer webinar no dia 12, às 9 horas, 12 de maio de 2025, às 9 horas aqui. O Lucas vai estar aqui, o Lucas Neme, sobre troubleshoot, HPLC, e acabou aí o que eu sei, tá? Ele, o Caju. Ele, Não, o Caju e o Miller, do E eles são Ele é os cromatografando, que são também nossos parceiros. A YMC vende colunas cromatográficas. Deu problema na coluna? Semana passada eu fui zoado, na última gravação, eu fui zoado quando acabou a gravação, que eu falei, se o equipamento quebrou, liga pra YMC pra arrumar. Não, e não arruma não, viu? Não é. Não é Ué. isso, não. É coluna. Se sua coluna quebrar... Isso, aí você liga pra eles e pede uma nova. Exatamente. Se você for desenvolver o método adequado, chama o YMC. Exatamente. Agora, se você for quebrar seu equipamento, lascou, tá? Chama o Miller. Chama o Pode Miller. chamar o Miller. Miller Se tem alguma dúvida aí. Nosso amigo do Cromatografando, que tem os cursos de Descomplicando HPLC e o HPLC Prático Definitivo. Ele tem também o maravilhoso Guias de Filtros de Coluna, Guias de Filtros e Colunas Cromatográficas. Tá tudo aqui no link, clica lá. Gente, ele é o menino do vídeo, tá bom? E ele já tá sabendo tudo de cromatografia, padrões e colunas. Olha É o melhor Coluna. guia de filtros e o melhor guia de colunas, mais bonitinho, visualmente, para você conseguir ver, naquele negócio chato, tudo em inglês, português, maravilhoso, bem feito. Vai lá, descobre com a sua coluna, volta na YMC, compra a coluna séria do seu equipamento, vai no Sérgio, compra padrão e vai testar. Isso, Bom, e volta aqui e ouve o podcast pra aprender um pouco mais também. Não, isso aí depois não pode, mas pode fazer junto com o podcast. Pode fazer junto, Olha. exatamente. Então, não se Muito bem. esqueçam. Eu tenho o site Então vai, fala o site. tem o site da Spectra, spectrasoluçõescientificas.com.br. Não, Spectra spectraconsultoria.com.br. Consultoria. Coloca Exatamente. Spectra no YouTube, só vai ter no Google, só vai ter isso. Aí Exatamente. você tem lá você tem a playlist de todos os nossos podcasts separado como se fosse um cursão pra você, que tem, por exemplo, nitrosaminas. Tem uns 8 episódios de nitrosaminas. E tem passo a passo, você pode ouvir na ordem que tá lá, que você vai ter um cursão de nitrosaminas de graça. Exatamente. Por exemplo, vai ter lá também as lives, vai ficar lá um pouquinho, as lives que a gente vai fazer, que é Do web, o né? webinar. Fica lá um pouquinho, não fica muito, porque você tem que se inscrever, não é assim bagunçado. Então tem um monte de coisa nova, tem vlog, muitos textos, tem texto sobre RH, não tem texto sobre só ciência. Tem tudo que você precisa, vai estar lá. Vai no Exatamente. site, procura o site, segue a gente no YouTube, Pastelaria Podcast Oficial, do Spotify, Pastelaria Podcast Oficial, no Instagram, Spectra Soluções Científicas, LinkedIn, Spectra Consultoria. Consultoria. Vocês mudaram o nome. Prejudicaram o menino do vídeo. No roteiro não tinha o nome Vocês novo. perceberam que cada vez que passa a agenda vai aumentando, mais coisa pro Leandro falar, mais coisa vai ficando. Daqui a pouco só vai dar o Leandro apresentando. É, vai a ser gente vai ficar no Eu tô falando rápido até. Exatamente. Mas tem um pedaço que vai ser cortado porque eu errei, vocês não viram, e é isso. Tá bom. Tá bom. Beijo pra vocês, bom programa. Beijo. Beleza. Ó, então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, dá o seu like. Interage com a gente lá pra gente saber se a gente tá trazendo conteúdo de valor pra vocês, tanto no YouTube quanto no Spotify, as nossas redes sociais. Lembrete importante, como o Leandro falou, dia 12 a gente vai fazer o nosso webinar de troubleshooting de HPLC. A gente fez um recentemente que foi um sucesso, e aí a gente decidiu trazer os nossos colegas, tanto da YMC, Gratuito. exatamente, quanto o Miller do Cromatografando, para falar sobre troubleshooting, para tentar ajudar você no seu dia a dia também. Fala, Leandro. O que mais? Você acessa o link. Tá aqui na descrição o Tá na linkzinho. É descrição do fechado, não vai ser aberto pra todo mundo. Só quem se inscrever no link. A gente tá soltando nas redes sociais toda semana avisando. E aqui no YouTube vai estar o primeiro link que vai estar sobre isso. Você vai lá, se cadastra, que você vai ter acesso a participar. Sem se cadastrar, sem participar. Exatamente. Então, link todo aqui na descrição. Link dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, Axios YMC também tá aqui. Se você quiser e tiver interesse em entrar em contato com eles, é só acessar o link na descrição. Beleza? Vamos começar agora? Então, Não, eu já até passou a minha episódio diferente para vocês, tempo. como a gente falou. A gente vai falar muito mais sobre carreiras e oportunidades, como você se desenvolve no mercado farmacêutico. E para falar sobre isso, eu vou deixar a Maria apresentar nossos convidados, que vai ter rodízio. Tem mais gente aqui. É. Não são só. Vocês observem que tem 5 pessoas na mesa. Tem 5 pessoas na mesa. Leandro, não deixa eu colocar todo mundo aqui, então a gente vai fazer um. Vai fazer rodízio. Porque tem bastante gente para falar, porque tem muita gente que trabalha em setores diferentes para trazer coisa diferente para vocês também. Então vai, Maria.
Gente, é com muito prazer e orgulho que eu trago os meus colegas e as minhas colegas da faculdade aqui, que passaram Não vamos revelar a idade, hein? anos comigo. Não vamos revelar a vou idade. falar quanto tempo a gente se conhece, mas faz um tempo. Nem quando se formou, hein? Nem quando se Décadas formou. já, décadas. E a gente estudou junto, na mesma turma, no mesmo ano, foi maravilhoso. E a gente recebe uma pessoa super especial aqui quase todos os anos, né? Que é a responsável por nos unir. Isso é verdade também. É verdade. Todo mundo mora mundo em se São Paulo, perto, Um do lado do um outro, do lado do outro. Todo mundo e se era fala pra muito no esperar uma pessoa LinkedIn, vir de WhatsApp, Instagram, mas presencialmente só quando a Exato, pessoa só vem. quando a Mayra vem e ela vai explicar de onde ela Inclusive, vem. Nosso elo de ligação, né? Exato. Maior. Maravilhosa. E cada uma dessas pessoas aqui trabalha numa área completamente diferente dentro da indústria farmacêutica ou não na indústria farmacêutica, enfim. Então, a gente resolveu se unir aqui para trocar essa ideia, para jogar o papo pro alto, como a gente faz quando a gente se reúne, mas agora passando um pouquinho do que eles fazem para vocês. Então, vou começar apresentando um a um. Temos 3 aqui na mesa, tem mais 2 aqui atrás, que logo chegam aqui. Com o que eu começo? Com a Mayra, que é a Com a nova. Mayra, que é nosso elo? Nosso elo principal. Nosso elo é o elo principal e internacional. Nosso elo. Internacional. Nosso exato. elo Olha, principal importante. internacional. Vou apresentar Douglas, Mayra e Nath. Naná, pra mim. Pros íntimos. Natália, para quem não a conhece. Pra quem quiser deixar no comentário, Natália. Natália. Mas eu vou começar perguntando pra Mayra. Quem é você, amiga, na barraca do pastel? Eu na barraca do pastel sou aquela que pede pastel de frango com catupiry. Com caldo de cana. Claro, com certeza. Puro ou com Verdade. limão? Ah. Gente, falando nisso, lembra que toda sexta-feira a gente ia no intervalo comer pastel? Sim, era 2 Parece- salgados pra Nossa. ganhar o doce. A gente, cada 2 ganhavam, era uma loucura que a gente ia em Delícia. bando. Lembra? Vocês iam ou vocês eram muito lá? A Bia não come. Mas a gente fazia caldo de cana naquela época? Não, caldo de cana não, era Mas só era aquele pastel. Era pastel só com a pastel, né? proteína, né? Exato, com bastante nitrosamina. A gente não sabia disso na Verdade. época, bem lembrada, amiga. A gente vivia. A gente. Proteína bomba. Tá vivendo até agora, né? E, gente, Pois é, eu sou Mayra, filha da Joana, do Wilson, farmacêutica há 15 anos já. Ai. Mayra, não era pra contar, lembra? Corta. É que a pele é boa, a pele é boa. É. pode ficar, amiga. Ninguém vai Maia. acreditar em você. Exato. Moro em Berlim há 7 anos e trabalho no mercado de cannabis medicinal. Nossa maior fã em Berlim, né? É. Nosso Spotify bomba na Alemanha por causa da Mayra. Exato. Amo. A Mayra acompanha tudo que acontece aqui no Brasil, a Mayra tá conectada, é maravilhoso. Mãe do Max, Mãe do Max, Uma esposa fofura. do Misha. é esposa do Misha. Maravilhosa. Vamos Obrigada, falar sobre amiga. isso. Vamos falar sobre isso. essa parte de cannabis aqui, que inclusive tá bombanes aqui no Brasil. Ai, que demais, que legal. Amigo Nath? Nath, pra serem as mulheres primeiro, né? Porque como homem, sou um bom cavaleiro. Não, o interessante é que eles estão fazendo exatamente como se eu estivesse lá, apresentaria quem tá de cara. Você vê? Douglas personificou. Douglas é Nossa, assim, tá de boa. ele já tá... Eu vou responder a própria pergunta também. Quem é o Natália? Eu vou começar a responder aqui. Sim, acho que podia incluir Eu essa também. parte. Apresentador hoje. Exato. É. Veio pra isso. Gente, tô soltinho, né? Me joguei, tô jogada aqui pra responder todas as perguntas e um pouco mais. Agora sim, agora sim. Agora- Esse é o jeitinho agora tá dele. chegando, esse é o amiga. jeitinho dele. Tá solto. Naná, mas conta pra gente, quem é Naná na barraca do pastel? Eu sei que vai ser do carnaval, vai ser no bloco, Vai vir isso, tudo isso. bem. É. Não, mas na do pastel é isso aí. Comendo 2 pra ganhar o doce também, nessa época. E eu acho que é legal a gente falar, pelo menos, há quanto tempo se conhece. Depois, a idade não Tá bom, precisa, né? tá bom. Mas assim, 20 anos 20 já. anos. Ah, gente. 20 Faz anos pouco a gente tempo. conhece. Mas se vocês fizerem as É, contas, faz dá as pra ter contas. um pouquinho de Deu noção 20 da idade. ali, Ninguém são- sabe. Apesar de não parecer. É. Não precisa. Deixa, gente, eu tô Deixa igual abaixo. nada, ninguém mudou aqui, só ficamos melhores. Exatamente. Douglas cresceu o cabelo. É, Douglas tem Vamos fazer cabelão isso. agora. Só isso, a gente faz depois. Todos os lados, né? Porque Antes- tem aqui a...
Bom, mas eu sou farmacêutica, mentira, eu não sou a representante caiçara da mesa. Não, basicamente. Olha. Calma, você nasceu em Santos? Não, mentira, tava aqui, nasci Eu aqui. também nasci aqui. Mas assim, Ou seja, fajutos. Mas tu caiçara, só que não. A gente cresceu no litoral, vai. Exato, cresci na praia. Verdade. Você cresceu em verdade. Santos, eu não. Santos. Vim pra São Paulo conhecer essas pessoas maravilhosas. Só pra isso, né? Só pra isso, Exato. imagina. E eu tá aqui no podcast e tudo, tô muito chique, gente. Chiquérrime. Então, farmacêutica, trabalho em pesquisa clínica hoje, mas foi uma transição legal aí. Desde a época da faculdade pra cá, vai ser legal. Eu falei antes do começo aqui pra eles, é a primeira vez que a gente traz alguém de pesquisa clínica. E já foi um tema que muita gente pediu, né? A gente combina pra trazer, para falar sobre isso especificamente em outro episódio, mas é A muito nossa bacana trazer outra aqui. representante aqui Tem outra de pesquisa pesquisa, clínica Aí a gente já trouxe dois. tem trajetórias diferentes, vai ser legal. legal. Porque ela, na época da faculdade, já trabalhava com isso. Eu fui conhecer pesquisa clínica depois. Vai lembro. ser bom isso aí, viu, Bia? Ah, Já fiz a chamada. já fez chamada, Bia, vai ter que Então tentar. a gente já sabe quem vai ter que sair da mesa, então. Ah, Eu e a Mayra. Já entendi, Mayra. Eu e você. exato, eu acho. Eu acho. E vocês vão, pela primeira vez, vocês vão me ver um pouquinho fora da mesa, Mayra. Infelizmente. Desculpa, pessoal. A gente é assim, a gente domina, né, amigo? Amigo, já que dominamos, conta pra todo mundo quem domina a barraca do pastel. Então, eu vou dominar dessa vez, mas vai ter jeito. Dessa vez. Tá. É a modéstia, né, Tá bom. amiga? É a modéstia. De vez em quando a gente finge, né? Então, eu sou o Douglas, como a Maria já comentou. E eu trabalho hoje também com pesquisa clínica, mas dentro da parte de farmacovigilância. E depois da minha formação, essa foi a única área que eu trabalhei, mas dentro da área de farmacovigilância em si, foram várias etapas diferentes, vários processos diferentes que com certeza complementam super quem eu sou hoje e eu amo muito, assim, gosto muito do que eu faço. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esses detalhes durante aí o podcast. Eu tô bem curioso pra saber. Eu também. Nunca trabalhei em farmacovigilância. Minha percepção sobre farmacovigilância talvez seja muito superficial do que de fato ela seja. Então, E posso já começar a fazer vai, uma manda bala, pergunta, começa. amigo? É impressão minha ou a farmacovigilância ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, até inclusive junto com a sua própria carreira, assim? Porque a gente, enfim, todo mundo sabe que eu trabalhei no Axê, o Douglas também trabalhou no Axê, tem uma galera aqui que já trabalhou no Axê. E nessa época, apesar de estarmos dentro da mesma empresa, não, a gente não cheguei a trabalhar junto. eu ia falar, eu Não, não foi trabalhei com momento isso. Eu acho que você saiu, eu entrei, foi uma coisa assim. Sim. E eu acho que essa área não era tão. Acho que não era tão desenvolvida como ela é hoje. É uma impressão minha ou é. Não, na verdade você tem razão. Aqui no Brasil eu acho que ela estava bem no comecinho, lá em 2009, na verdade. E foi crescendo muito mais, hoje já está bastante consolidada. Eu acho que ainda tem algumas coisas para se desenvolver, mas isso é em nível Brasil mesmo. Tá. Porque se você pensa lá fora, já tem muito mais coisas, já tem uma legislação, por exemplo, bem mais robusta. Então, aqui no Brasil, sim, acho que hoje está melhor do que comparado com 2009. Mas lá fora a gente já tem aí algo bem Mais melhor desenvolvido. estabelecido, sim. Entendi. É. Mas hoje em dia, desculpa, mas hoje em dia é bem importante essa área dentro de todos os processos. Super, na né? verdade ela é Quem essencial. faz a farmacovigilância pra gente, né, desculpa, vamos esclarecer, né, para os nossos telespectadores. Sim. Não, eu sempre que, quando alguém me pergunta sobre o que é a área de farmacovigilância, eu dou o exemplo, por exemplo, da vacina. Então, a vacina é do Covid. Uhum. Então, precisava entender se a vacina do Covid ela era efetiva, e aí começaram a fazer os testes. Antes do teste em humano, geralmente faz um teste em animal e tudo mais, mas quando vai para o humano, você quer saber se ela é efetiva, se ela funciona ali para o objetivo dela, que é proteger contra o Covid. Mas ela não pode apenas proteger, né? Ela tem também que ser segura. Ela não pode matar. Não pode matar, exato. Nossa. Esse seria o extremo aí Exato. no caso da farmacovigilância. Então, basicamente, a farmacovigilância ela vai acompanhar o desenvolvimento da segurança do medicamento, da vacina, quando em uso Pode já no mercado. do humano. É.
Não, Não necessariamente. Não no mercado, porque aí até o que está alinhado hoje com a área que eu trabalho é da pesquisa clínica. Então, eu trabalho com farmacovigilância em pesquisa clínica. Então, nesse período, é avaliado durante os estudos clínicos. Então, é pré-comercialização. Legal. Ainda não houve o registro. Então, vai fazer toda essa avaliação ali com um grupo, uma população específica, definida aí por um protocolo. E depois que toda essa avaliação for construída, desenvolvida, é que se ela realmente for segura e eficaz, ela vai ser aprovada para ir para o mercado. Então, seria mais ou menos essa ideia, ou do tipo, um medicamento para dor de cabeça tá me dando dor de estômago. A dor de estômago é o que a farmacovigilância vai cuidar, se a gente fala em linhas gerais. E não necessariamente significa que a farmacovigilância vai resolver que não dê a dor de estômago, mas ela vai entender que a dor de estômago existe, exato, para a gente saber como lidar com a dor de estômago durante o tratamento de uma dor de cabeça. Então seria mais ou menos, em linhas gerais, essa ideia. E é claro que dependendo da situação, a gente consegue entrar com uma ação para resolver a dor de estômago também. Mas aí varia bastante do medicamento, da situação que a gente está lidando. Nossa, eu já tô aprendendo horrores aqui, porque eu lembro que na nossa época da faculdade, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, fase 4 do desenvolvimento de medicamentos era a farmacovigilância durante a comercialização. Isso. E agora a farmacovigilância, ela sai da fase 4 e ela entra junto com uma fase 3 Sim. pra Na acompanhar verdade, a fase desculpa te clínica. corrigir, ela já entra dentro da fase 1 mesmo. Já na fase 1. Na fase 1 já tem a farmacovigilância, que são as primeiras De testes de etapas. segurança, A partir né? do momento que você começa a administrar o medicamento para humano, a farmacovigilância Já entra acompanha. para entender o que vai acontecer. É claro que numa escala muito menor, porque você trabalha com poucos voluntários. com voluntários, geralmente não são pacientes, ou seja, eles não têm uma enfermidade. Então, no fim das contas, a fase 1, ela é mais exclusiva para saber sobre a segurança, sobre a toxicidade do medicamento. Exato. Mas Então, tem essas vou nuances. complementar até Complementa. o Douglas, porque na fase 3, por exemplo, os estudos de fase 3 já são com pacientes, né? Sim. E acontece que a farmacovigilância, a gente não tem a bula ainda do produto, porque ele está sendo estudado para ter um registro. Só que a farmacovigilância entra, principalmente, às vezes você não tem um produto tão com referência no mercado, ou se é inovador, se constrói a brochura do investigador, que é as informações do produto que você está investigando. E aí a farmacovigilância é super importante, porque é isso que compõe muitas Aqueles informações efeitos adversos que vão vir, Isso, tá? Tudo bem de quantitativa, farmácia, que foi avaliado nos fase 1, 2, outros estudos de fase 3, né? Eu ia te perguntar quem que dá as informações para você. É a própria, por exemplo, é quem conduz o estudo clínico ou você interage com os próprios pacientes? Porque quando é farmacovigilância do mercado, Uhum. muitas vezes eles ligam para a indústria, eles deixam lá marcadas informações. No caso de fase 1, você interage com quem, por exemplo? Na verdade, no caso de fase 1, fase 2 e fase 3, é o investigador que Tá. passa as informações pra gente, porque a gente trabalha dentro de um cenário controlado. Então, tudo que acontece ali com o paciente dentro do centro clínico, o investigador passa essas informações pra gente, e aí isso tudo é tabulado, isso tudo é colocado dentro de um sistema, e aí, como a própria Nath disse, a gente pega esses dados e contabiliza, quantifica isso para depois entrar na brochura do investigador e até posteriormente, quando for comercializado, entrar aí na bula do medicamento. Então, a gente trabalha até com essa avaliação de frequência. Então, a gente fala, esse evento adverso específico, a gente chama de evento adverso, o problema ali que não é da indicação. Esse evento adverso específico, ele teve uma porcentagem X. Então, essa porcentagem, ela diz que aquele evento é muito comum ou raro, depende da quantidade de eventos que aquele grupo da população apresentou. Então, é meio que essa ideia. Só que aí, fazendo um gancho já, quando você vai para pós-comercialização, aí a gente tem 2 grupos que eles... Uma outra área da farmacovigilância, não? É farmacovigilância também, mas aí é pós-comercialização. Tá. A essência, digamos assim, é a mesma, mas geralmente ela é regida por legislações diferentes, específicas, alinhadas com aquele grupo que está recebendo o medicamento ou com aquele grupo que pode fornecer a informação para você. Então, quando é pós-comercialização, a gente pode receber tanto diretamente do paciente quanto do profissional de saúde, seja o médico que está prescrevendo
ou um outro profissional de saúde que está prestando assistência. Um farmacêutico, como é o nosso caso, um enfermeiro e por aí vai. A gente tem uma lista gigante aí de profissionais de saúde. Então, a gente tem esses 2 cenários. E aí, é claro que a tratativa, nesse caso, ela é diferente e ela vai depender. O do paciente, a gente... como ele é, digamos que menos profissional, digamos assim, porque não necessariamente né? Controlado, né? Você ia Isso. falar. Ele entra num grupo mais simples na avaliação. Quando vem no profissional de saúde, a gente dá uma atenção mais significativa, pensando que já vem com, digamos, uma avaliação Prévio. de alguém que entende daquilo que está sendo dito, e não só um relato ali de alguém que está sentindo aquilo e que, Perfeito. de certa forma, associou com o medicamento. Ó, o que o Douglas está falando, só traduzindo em linguagem popular, essa parte né, ele tá maravilhoso, amigo, não tá super simples. Tá. Mas é só para exemplificar. Então, quando você tá tomando, por exemplo, vamos seguir aqui o remédio de dor de cabeça, que começou a te dar dor no estômago, você pode ligar para o laboratório e relatar que você, mediante o uso daquele medicamento, está sentindo um sintoma que nada tem a ver com aquilo que você quer tratar. Então, se você faz isso, você entra para essa área de farmacovigilância que vai tratar esse dado e entender o quão relevante ele é a ponto de, inclusive, ter que retirar isso do mercado, redesenvolver, enfim, tem várias ações com os dados que farmacovigilância coleta, não só nas investigações, mas também depois no relato pós-comercialização, né? E aí, até complementando o que você disse, amiga, eu diria que, na verdade, não é que você pode, você deve relatar, porque essa informação é super importante pra Eu gente. sempre falo pra todo mundo que tá comigo, assim, uma prima minha esses dias colou Um adesivo. um adesivo de derivado de morfina, né? Porque ela fez uma cirurgia. Ela empipocou inteira, assim, durante poucos momentos. Eu falei, pelo amor de Deus, liga e reporta, né? Sim. A louca da farmácia. Liga e reporta, porque precisa, se isso não tiver em bula, Sim. inclusive, precisa ser A olhado. gente nem foi ver, inclusive, isso. A gente devia ter... É que ela tava tão mal, cuidada. Não, a gente Agora ficou ela sabendo disso faz pouco tempo também. Enfim, então é isso, é disso que a gente tá falando, né? Sim. Você relatar que aquele medicamento não está sendo benéfico 100% para você, porque está te trazendo outros problemas, né? Sim, é sempre importante, porque é a partir daí que a gente consegue construir a segurança desse medicamento, né? Mostrar que ele está se propondo ao que, dentro do período controlado, dentro dos estudos clínicos, ele mostrou seguro e eficaz. Então, é esse relato recebido dos pacientes que vai fazer com que a gente defina se tem que tomar alguma ação adicional ali para aquele medicamento, se a gente vai precisar monitorar melhor o que está acontecendo. Então, acho que todos esses relatos, eles são super importantes. Então, relate. Apresentou um evento adverso, entre em contato com a empresa do medicamento e fala, olha, gente, estou tomando medicamento, está acontecendo isso comigo, e claro, procure seu médico também. Exato. É uma pergunta, a gente, para não tomar muito, que tem bastante gente pra gente perguntar de muita coisa, quais foram as áreas que você trabalhou dentro da farmacovigilância que acaba sendo tão dividida assim? Sim, é que na verdade, quando eu comecei, eu trabalhei cuidando do contato direto com o relator. Então, o paciente ou o profissional de saúde ligava pra gente, eu atendia esse relator, que a gente chama, e coletava as informações dele. Então, essa é uma parte dentro da farmacovigilância. Tem a outra parte que você pega todas essas informações. Isso daí também, eu não vou entrar no detalhe pra... Mas, Natan, eu amava, na verdade. É mesmo? Porque... Nossa, deve ser muito difícil, eu presumo. É que ao Pra mesmo extrair a informação tempo, correta. Sim. É que você acaba, tipo, digamos, Pegando jeito. seguindo um script e você acaba agindo um pouco como um terapeuta. E é maravilhoso. É maravilhoso, porque aí você... Ligavam uns velhinhos lá, gente.
que eles precisavam tanto de atenção. E eu adoro falar. Eles queriam ser ouvidos. Era maravilhoso. Então eu falava assim, então você tá apresentando isso, não sei o quê. Então eu ficava conversando com o velhinho e tudo mais. É claro que tentando direcionar também, porque tempo é dinheiro, mas... Você extrai também informação. Exato. Mas eles precisavam também um pouco de atenção ali. E eu acho que eu tava fazendo, tipo, dando um suporte pra eles. Mesmo que eu não pudesse dizer o que eles poderiam fazer com aquilo. Na grande maioria das vezes, a orientação é procure seu médico. Mas que bom que você passou essa informação. A gente vai coletar tudo isso e vai trabalhar com esse dado. Então, teve essa parte de coleta de dados, aí tem a parte de inclusão dessas informações todas dentro do sistema para a gente tabular esses dados e quantificar. Depois, avaliar esses dados. Então, a gente avalia o que a gente chama de relação causal. Quão relacionado esse evento adverso apresentado por essa pessoa, por esse paciente, ele está ali associado ao medicamento que foi utilizado. Até porque pode não estar, né? A pessoa está vivendo a vida, fazendo várias coisas e às vezes não está relacionado. Pode estar relacionado com alguma outra coisa, pode estar relacionado com outro medicamento que ele está utilizando e não o medicamento que ele está mencionando. Pode ser uma interação medicamentosa, uma série de fatores. Então tem essa parte da avaliação. Depois você trabalha na parte de geração dos relatórios mesmo, onde você pega todos esses dados e aí você vai gerar um relatório de segurança com a quantidade de informações que você recebeu ali num determinado período. No caso de pesquisa clínica é anual, é um relatório anual que a gente chama. No caso da pós-comercialização, geralmente a cada 5 anos. E aí você utiliza esse relatório para renovação desse registro. Porque você tem que continuar garantindo, dentro desse determinado período, que aquele medicamento continua seguro e eficaz. E varia. Alguns podem ter um período menor, talvez. E aí, depois, Isso é analista. Vocês chamam de analista o cargo, não? Assim, o analista, ele geralmente produz o relatório, mas você vai ter um gestor ali que vai revisar essas informações e vai aprovar também. Nossa, deve ser um calhamaço de coisa também, né? Dependendo do medicamento, são páginas e páginas ali que você desenvolve. Nossa. Você, muitas vezes, tem uma avaliação médica, um médico ali revisando esse relatório para identificar algum ponto mais clínico, médico. Então, tem uma equipe uma equipe maior, na verdade. Então, pode ser tanto o analista... Aliás, tem um analista envolvido e tem um gestor aí, um gerente. E você foi subindo na carreira nesse lugar, assim? Sim. Então, geralmente é o analista mais pleno, porque ele já está mais alinhado aí com o processo inicial, então ele vai trabalhar ali com a avaliação desse relatório. E aí depois, seria essa parte. Aí depois eu fui para pesquisa clínica puramente, e aí tudo mudou. Porque aí eu comecei a trabalhar com a notificação desses eventos adversos para fora. Então, antes eu trabalhava muito dentro e notificava também no Brasil para a Anvisa e para o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, pensando que a empresa onde eu trabalhava era em São Paulo, então tinha essa obrigatoriedade. Quando eu fui para pesquisa clínica, trabalhar com farmacovigilância em pesquisa clínica, eu comecei a notificar para as autoridades regulatórias do mundo todo. Então, começa a trabalhar com o FDA, começa a trabalhar com o EMEA, começa a trabalhar com a agência reguladora do Japão, da Coreia, de vários outros lugares. E eles têm algumas especificidades para trabalhar com essa notificação. Então, a gente tem que entender qual é a legislação, o que está escrito na legislação, o que eles solicitam nessa legislação para dar sequência nisso. E também é uma função que geralmente fica com um analista. Aí tem aí tem coisas mais paralelas, do tipo um relatório de minimização de riscos, que é quando você identifica, a partir desses relatórios periódicos, que a gente chama, esse anual, esse a cada 5 anos, se você identificou algum ponto que pode ser um risco para o medicamento, você vai avaliar esse risco dentro de um relatório de minimização de risco. E aí, neste caso... Avaliar risco, gente. A gente fala pouco disso importante, aqui. super importante, super presente.
E aí, nesse caso, geralmente é um gerente que vai cuidar dessa área, porque ele já conhece todos os processos anteriores, então ele consegue direcionar melhor aí essa informação e trabalhar com a mitigação desses riscos e tudo mais. Requer aí um pouco mais de senioridade do profissional. Então tem toda essa etapa. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, hoje eu não trabalho com absolutamente nada disso. Porque eu trabalho com gestão de projetos, eu sou gerente de projetos. Então, o que eu faço é com que toda essa cadeia, todo esse processo funcione. Você pega o calhamaço no final. Isso. E fala assim, isso, gente, obrigado por terem organizado tudo isso e a gente atendeu aí as expectativas. Então tem muitas etapas aí, na verdade, eu sou super grato por ter conseguido passar por todo esse processo, porque hoje eu consigo entender como um todo, eu consigo entender cada uma dessas etapas, cada uma dessas áreas e aí entregar uma resposta para a empresa, para o paciente que está tomando um medicamento, para o profissional de saúde que está prescrevendo. Então, é bastante gratificante. Ai, que Boa. delícia. Antes da gente começar a passar a bola, acho que para pesquisa clínica, porque conversou muito com o que a gente falou aqui, eu vou sair e vou deixar a Bia vir, porque aí já dá as duas versões Faz o aqui. link, né? Faz o link. E aí, então, vocês não vão me ver agora por um tempinho, mas até o final do episódio eu volto e quem vai tocar o episódio vai ser a Maria. E agora estamos com quem? Ana Beatriz, na mesa. Oi. Bia, antes da gente começar a falar um pouquinho de pesquisa clínica para poder fazer esse gancho, conta pra gente quem é Bia na Barraca do Pastel. Ai, gente, pastel engorda, né? Você é a cara da Bia. Eu amo. Cara da Bia falar isso. Uma fritura às vezes rola, né? Não tem problema. rola. É verdade. Razão, Bia, sua cara cola isso, meu Deus. Bom, Mas você come pastel ou não come? como, né? Pega um pastelzinho ali. Aqui pastelaria hoje tem pastel, de ferro. gente. Tá bom. Gente, tá aqui muito chique. É. Várias delícias. Mas fora o pastel, o que mais você faz? Então, eu trabalho com pesquisa clínica há muitos anos já. Não vou falar quantos. Mas foi uma área que eu comecei como estagiária. E cheguei agora, estou como gerente de pesquisa clínica. Então, foram bastantes anos aí de aprendizado. Passei por várias empresas, farmacêutica, CRO. E aqui a gente tem na mesa uma que trabalha numa farmacêutica e a Bia que tá na CRO e você também, né? E eu tô na CRO. CRO também. Explica o que é CRO, O que é CRO, por favor, expliquem. Vai, Talcative. Não, Bia, Talkative. passo a bola pra você agora. ORPC em português, tá? Português. Você tem que falar em português? Né? Os dois. Fica à vontade. Fica à vontade. A Naná já tá conduzindo aqui, ó. Vai falar em português. Agora, em inglês, é Clinical Research Operations. Operation or Organization. Organization, você vê, né? Tá sabendo. Sabendo bem, ótima. O importante é o português. E o que mais você quer que eu fale sobre isso? Ela é uma empresa que presta serviço para Exato, é isso, né? a indústria farmacêutica, voltado para pesquisa clínica. Então, são vários serviços, desde farmacovigilância, a condução do estudo clínico em si. Tem algumas empresas que têm a parte de laboratório central, de courier. Então, depende de cada CRO. Então, tem mais funções do que outras. Mas, resumindo, serviços de pesquisa clínica para a indústria farmacêutica. Muita indústria acabou terceirizando essa parte de pesquisa clínica. Então, as CROs cresceram muito. E eu lembro da época porque como eu fiz FOC e depois fui parar na USP, enfim, que a USP dominava a pesquisa clínica e eu nunca achei que alguém da minha turma ou da FOC fosse parar na pesquisa clínica. E a primeira pessoa, acho que eu nunca te falei isso, mas a primeira pessoa que eu vi fazendo isso e que eu falei, caraca, ela rompeu a regra da USP foi a Bia. Verdade. Porque a Naná, como ela falou, ela passou por alguns lugares até chegar na pesquisa clínica. Você sempre trabalhou em pesquisa clínica, né? Inclusive no Axê. Eu comecei como estagiária lá na A gente se cruzou por lá? Também não. Foi em 2010. Acho. Ai, não. que eu acho que comecei. Não. Não, mas quando você saiu?
Eu fui numa festa do Axê que tava É porque- Bia, Maria. Tu foi a primeiro ano! Acho Gente, que aquela sim. festa do Axé, do A Rapa. Rapa foi maravilhosa. Não, É. então a gente tá junto, sim, no mesmo período. Acho que você É era que eu fui e convidado, voltei. não é? Não, a Grace, tava a Grace, Ah, é verdade. Quando que você começou? Quando que você trabalhou lá? 2013. Final de Foi, acho que foi 2013. o último ano. Não é, você tá. Não. É que o problema é que eu comecei como estagiária lá, saí, fui pra outra empresa, no Vartes, aí eu voltei como monitora júnior. Ah, eu lembro. Então pode ser que quando eu Nessa tenha voltado, época, você é. estava lá. Boa, boa. Então tem vários cenários aqui. E aí a pesquisa clínica conversa muito com a farmacovigilância, porque a pesquisa clínica que cuida dos pacientes, na verdade, que cuida do medicamento quando ele está sendo testado pelos pacientes. Então, meninas, contem pra gente o que é essa tal da pesquisa clínica, que é toda famosa e que todo mundo quer fazer. Eu lembro, só um parênteses, como eu tenho muitas amigas da USP, e todas trabalham na pesquisa clínica, aliás, vamos gravar em breve aí, porque, né, esse povo tá tudo espalhado pelo mundo também. E aí elas morando fora, maravilhosas, eu tentando no meu doutorado, mirrada lá, ganhando a bolsa de nem R$2.000. Falava, gente, eu queria ir pra fora fazer. Ela falou, você fez a pesquisa errada, querida. Não é essa acadêmica, não, era a clínica que você devia ter feito. É a menina dos olhos da farmácia. É a menina dos olhos da indústria farmacêutica. Exato. Melhor Acho que a maior quantidade de pessoas que eu conheço, principalmente da USP, eles estão em pesquisa clínica. Mas acho que mudou um pouco essa percepção. Não é mais só USP. Graças a Não. Deus, gente. Pelo menos lá onde eu trabalho, não é só USP. Legal. Tem pessoas de Eu outra acho- faculdade. A maioria nem faz nem a minha nem a sua trajetória, o que eu vejo, né? A porta de entrada para o profissional de pesquisa clínica, a maioria acho que é centro de pesquisa. Tá. Que é uma coisa que na faculdade a gente também nem sabia ouvi falar, né? desses. Acho que são 3 pontos principais na pesquisa clínica, que é a CRO, que são gerencia o projeto em si, que aí tem os monitores, que são essenciais para o projeto. Tem a parte da indústria, que aí faz o protocolo, o produto e desenha o projeto em si. Também CRO faz isso às vezes. Mas o centro de pesquisa é quem atende o paciente, né? E assim, o Brasil é justamente o queridinho de várias indústrias, várias especialidades, porque aqui tem paciente pra caramba. E porque também trabalhamos muito bem, né? Vamos combinar, Vamos gente. combinar. Vamos combinar. Porque isso é uma coisa que as minhas amigas de fora falam muito também. Que a gente sabe trabalhar, hein? Então a gente é Verdade. profissional high level e alguém vai falar disso aí depois. A gente se dedica, é gestão de risco, então a gente tá aí pra Exato. arrasar. pesquisa clínica aqui vocês pagam os pacientes? Porque lá fora eu sei que pagam. Não tem importa. até É o propaganda. ressarcimento, não, é o ressarcimento dos gastos que ele tem com a visita, com a consulta. É voluntário. Tá. No caso Eles aqui. são pacientes mesmo, né? A Ah, parte de bioequivalência é que é permitido isso, porque aí são voluntários sadios, às vezes. Entendi. Então, é permitido pela legislação. Agora, pesquisa clínica mesmo de estudos, né, novos, assim, de produto novo, não. Mas aí os voluntários sadios são pagos, podem ser pagos. Podem ser. Tá, mas não É necessariamente. muito minha área, não sei dizer muito sobre isso. Entendi. Eu Não, acho Mas que não é eu- comum, sim. na Não é verdade. acho que não. Tipo, porque eu vejo até propaganda no metrô sobre algumas empresas que Pedindo. pagam. Que não é permitida. Interessante. E aqui eu acho que também tem uma questão que vem a favor do Brasil para pesquisa clínica, que é a diversidade, acho que até genética da nossa população, né? com certeza. Isso é verdade. Exato, porque a gente É tem muita gente mistura. muito misturada, né? Então essa miscigenação toda favorece a gente de alguma forma, assim. Por isso que as empresas gostam de fazer os estudos aqui no Brasil, ou não? É porque é mais barato, é porque é mais fácil, a gente trabalha bem, entrega rápido, então, né? como é que é? De Tudo um pouco. isso junto, né? Nunca uma coisa só. Afinal, o orçamento também é bem importante, né? É. Aí. Acho que são vários fatores, né? Por mais que a gente tenha um tempo regulatório muito maior que comparado com outros países, acaba sendo a salvação de muito estudo clínico. Então, chega no Brasil, a gente consegue colocar muito paciente. Acho que a diversidade. Muito paciente que depende do SUS. Então, entrar no estudo clínico é como se você estivesse recebendo Uma Benefício, né? gratificação, um Exato. benefício. Você não precisa pegar fila para fazer exame, você tem um médico à sua disposição, uma equipe à sua disposição, que a gente não tem isso no SUS. Então, é outro ponto, né, que favorece a entrada de pacientes.
E a gente tem bastante centros aqui no Brasil? Bastante. Aumentou muito. No... É? Bastante. E tá cada vez, assim, percebo até pela época de monitoria, que eu já monitorei também, trabalhei CRO. Antes era muito mais São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Tem outras cidades do Rio Grande do Sul também que tá bastante centro, mas agora a gente consegue Belém, eu tenho um estudo que vai super bem em Belém, Natal, em outras regiões do Brasil. Então, hoje em dia, eu acho que, não sei se você já trabalhou até, tem monitores que trabalham alocados por região. Ah, uau, eu lembro na contrata época uma que a pessoa- galera viajava horrores. Quem gostava de viajar ia pra pesquisa clínica. Não, isso até hoje também. Nossa Mas o que senhora. acontece, às vezes, a gente pega profissional lá de Salvador, de Recife, Entendi. de Natal, justamente para ficar com os centros do Nordeste, porque aí o voo é mais curto, custo também, claro. Sim. Mas você Tudo tocou ali. num ponto que eu acho que é importante. Acho que quem quer ir para pesquisa clínica e trabalhar como monitor especificamente, tem que gostar de viajar, Claro. tem que estar disposto a fazer isso, porque querendo ou não, tá aqui as meninas que não me deixam mentir, quase 80% do seu tempo de trabalho, muitas vezes, é viajando. E se não é viajando, é fazendo relatório, né? Não, total. Eu já encontrei no aeroporto. Verdade. Acho que Já. 12 anos da minha vida eu viajei quase toda semana. Mais no final, que aí eu viajava uma vez por mês, né? Depois que eu tive filho, mas era toda semana. Então, toda semana, essa disposição de você estar no aeroporto, lidar com voo atrasado, voo cancelado. Gente, olha, é assim. Cansativo. Não, e a galera acha o máximo, né? No começo. Ai, no começo é só demais. Sim. Gente, o aeroporto é uma canseira. Olha, eu não dou conta. Eu já viajo. Mas sabe por quê que eu acho que é isso, né, gente? A gente associa, quem não viaja, assim, a trabalho, associa o quê? Com férias. E quem não gosta de estar no aeroporto indo viajar pra aproveitar, pra descansar? Agora, quando A isso empresa se tá torna... pagando. Exato. Ai, que Eu coisa. não acredito que você não foi visitar esse lugar. E falou assim, que horas eu vou visitar esse lugar? Porque eu chego 4 horas da manhã, né, pra pegar um voo pro meu dia render. É. Eu tô acabada no final. Às vezes eu quero voltar no mesmo dia. Ainda faz relatório à noite, a hora que chega no hotel. Porque você tá trabalhando, fazendo monitoria. Você não vê e-mail. É. Aí você tem que olhar. O hotel, todos os e-mails. Então, que horas que eu vou no ponto turístico visitar? Exato, é maluco. Não é Essa vida é turismo. louca. Não é turismo, gente. Não é. Mas, assim, quem quiser ter milhas, acho que talvez. Milhagem tem. Milhagem tem. É. Mas, e me conta qual que é a diferença do que vocês fazem, por exemplo? Hoje, Você dentro da farmacêutica e a Bia no CRO. hoje eu gerencio o contrato, né? Faço a parte de contratar a CRO, que vai conduzir os meus estudos, né? Tá. Então, lá a gente tem a equipe que faz o desenho do projeto, aguarda a aprovação, escolhe os centros. E aí, depois vem a CRO para trabalhar com a gente, para ficar com essa parte de monitoria e gerenciamento também. Então, ela como gerente de projeto, e organizar e me dar as informações, né, de risco de centros, como que está sendo conduzido o recrutamento. Tá. Então, é mais reportando sempre. E você que submete isso para a Anvisa. Isso, aí a parte de comunicação com a Anvisa É sou da eu. indústria farmacêutica. É patrocinador. Esse é o nome que a gente também Que vocês dão. diferente. Gente, isso é um outro Sponsor. ponto que eu preciso reclamar aqui na pesquisa clínica. Cargo, tudo é diferente. Elas começam a falar em códigos. Eu nunca sei que raios... Não, porque... É a CRA, fulana- é a que você PM, quer, é é a CTM, é o CTA. É tudo isso E é aí. tudo em inglês, Não, geralmente. É inglês, importante falar, né, que o inglês é Essencial. essencial. É. porque vocês fazem tudo pra fora quase, né? Praticamente. Eu falo inglês o dia inteiro. Caraca. Você não. Não. Você tá numa nacional, né? Nacional, Uma farmacêutica nacional. E aí todos E aí- os seus estudos você conduz no Brasil. No Brasil. Quer dizer, a gente até tem fora quando às vezes é de parceria, existe essa possibilidade, mas é menor, bem menor. Tá. Até porque você é uma nacional multinacional, né, Exato. querida? Sei bem. Mas eu acho que o legal, assim, de mostrar é justamente isso, que tem várias posições de diferentes perfis. Às vezes, se você gosta do atendimento, o centro de pesquisa, hoje em dia tem muito mais do que na época que a gente chegou, eu acho. Né? São mais profissionais também. É. Não era assim, já estava organizado, tinha o pessoal da USP lá organizando, mas assim, era pouca gente que trabalhava. Hoje em dia tem muito mais. E aí tem a parte de assistente de pesquisa, porque pra gente arquivo é uma coisa muito importante, tudo é documentado, tem muito registro de muita coisa, então os assistentes ficam mais com essa parte de gerenciamento até de produto,
material para coletar amostra, que tem muito, principalmente internacional, né? Eu costumo usar agora laboratório local de cada centro, mas na época de monitoria que eu tinha, assim, recebia os kits para laboratório central, isso era um BOzaço, na hora que recebia 1000 caixas lá no centro, tal, coordenar tudo isso, logística, né? Então, essa parte de logística também é importante. Eu tenho uma amiga que trabalhava com treinamento dentro da pesquisa clínica, que era uma coisa louca, que ela treinava as pessoas que trabalhavam Setor na de qualidade. Então, assim, tudo depende do quase, tamanho da quase uma coisa. indústria dentro de uma indústria, né? Tudo depende do tamanho do projeto, né? Uhum. Eu lidando com projetos nacionais, são projetos menores, mas assim, a mesma quantidade de centro, às vezes, que eu administro, né, junto com a CRO. Hoje, eu já tinha como monitora sozinha, tipo, no Brasil tinha 30 centros, mais o resto do mundo, e eu como monitora monitorava 10, 12 centros. Nossa. Então, assim, são tamanhos muito diferentes, né? E a gente tá falando de quantos pacientes, mais ou menos, por estudo? Depende. Tá. Depende Depende do tipo de medicamento. Depende especialidade, tipo de medicamento. E aí tem a parte de estatística também. Tem Isso é uma tudo coisa que o isso. Douglas estava falando, que isso também entra bastante na sua área, né? Super. Gente, a gente fala bastante de estatística Cara, aqui. E estatística não dá pra fugir, gente. E o bioestatístico é um dos profissionais dentro da empresa que... Mais requisitados super procurado. do universo, né? Sim, e são poucos. Acho que são poucos porque acho que são poucos especialistas disponíveis no mercado. Exato. A Mas- gente sofre aqui com estatística também, a parte analítica, estatística, garantia estatística. Gente, assim, tá aí uma outra oportunidade, tá bom? Que a gente não vai falar aqui, porque não temos nenhum especialista, a Spectra tem. Mas tá aí uma outra oportunidade de investimento de carreira, né? E você, Bia? Você é Então, quem A gente executa. que é contratado pela Nath. Então, vem toda essa documentação deles, o protocolo, a brochura, então como que é o desenho do estudo clínico, e aí a gente vai executar. Então, obviamente, dependendo do que a indústria contrata, mas basicamente a gente vai selecionar o centro de pesquisa pelo protocolo, ver as características que ele precisa, então seleção dos centros, a ativação dos centros, então a gente faz toda a visita de iniciação para o centro, ver se ele está preparado e apto para conduzir a pesquisa clínica. Depois vem as visitas de monitoria em si. E, por último, o fechamento do centro. Então, desde essa seleção até o fechamento do centro, é tudo conduzido pela CRO. Eu fico nessa parte de direcionamento de projeto, então eu trabalho diretamente com os monitores. Lá eu fico... Lá é dividido em 2 gerentes. Então, a gente tem gerentes regionais que cuidam de determinados países e os gerentes globais que ficam a par de tudo. E tem um contato maior com o patrocinador, né, com o sponsor. São muitas reuniões, então muita interação entre CEO e sponsor para passar tudo o que está acontecendo. Debater todos os problemas que vão acontecendo ao longo do estudo, que são muitos. E problema de logística, problema com o protocolo. Às vezes tem que mudar o protocolo, porque quando você coloca na prática, não é uma prática realista. Porque até então, às vezes você tá fazendo um fase 1. É fase 1? Vocês fazem fase 1, fase 2, fase 3? 3. Só 3. A maioria É do Brasil 3. Tá bom. Então a maioria no Brasil é 3, gente. Mas você ainda tá em desenvolvimento desse medicamento, né? Assim, você tá em desenvolvimento para entender como é que ele vai, de fato, cumprir com o seu objetivo, né? De tratar aquela doença, enfim, e outros objetivos que tem por aí. E vocês só trabalham com medicamentos? Ou tem dispositivo? Hoje, sim, eu já trabalhei com dispositivo também. Quando eu entrei na pesquisa clínica, foi por uma CRO especializada em dispositivo de cardiologia. Então, era só stent, válvula cardíaca. E aí, também é bem diferente, assim, tem o protocolo, brochura e tal, mas a regulamentação segue em outras RDCs. Então, é meio diferente, Mas ainda assim tem essa oportunidade, né? Não, e todo esse rigor do protocolo, né? A gente, acho que talvez se tem mais estudantes assistindo, a questão é assim, o artigo científico que você pega lá, às vezes, veio de um protocolo clínico, né? Se foi de algum estudo, e o protocolo é bem rigoroso em critérios para selecionar participante. E aí que estão os BOs, né? Que a gente limita bastante a entrada dos participantes e tal, e o que vai acontecendo na vida real, às vezes, não Aí tá ali. Perdem os delimitado. pacientes, e aí não tem número estatisticamente relevante, isso daí é um mó BO, né? Às vezes o que é colocado no papel não acontece na prática. Não adianta você colocar
Meu amor. Olha, tem uma pessoa aqui, gente, que veio fazer participação especial com uma dancinha. Arrasou. Essa parte. Não vamos Porque, ficar. afinal, Se Mames liberar, a gente continua. porque afinal ela não é só gerente de pesquisa clínica, ela Ela também é é mãe mãe de em tempo Lucas. integral. Exato. Maravilhoso, a gente ama. É verdade, onde eu estou. Pois a dancinha aqui do meu filho. Maravilhoso. Aí somos do protocolo. É isso, o que tá no papel não é a prática. É. Às vezes você restringe muito a parte dos pacientes, não acha paciente. Então, a gente volta isso pro patrocinador e fala: tá muito difícil. Se vocês querem concluir o estudo dentro desse prazo X, talvez vocês tenham que rever Mudar os o critérios de protocolo. inclusão e exclusão e abranger mais. Então, além disso, também é uma jogada que envolve muito dinheiro, Uhum. né? São estudos muito caros. Então, você estender um recrutamento, tá um recrutamento previsto por 1 ano. Estender por mais 1 ano, Nossa, é Deus. dinheiro. É. Uhum. Então, é muita comunicação entre CRO e patrocinador para todo mundo entrar. A gente ficou bem a par do que ia acontecer por causa da Covid, né? Na época da Covid, o que se falou de pesquisa clínica Minha família só sabe. eu faço por causa da Covid. E até então ninguém entendia. Ninguém- Medicina, o que Exato. você faz? Você fica na frente do computador? Fala só, sabe? Só faço assim, isso. ó. Fico ali, jogando minhoquinha, né? Faço. Paciência, Faz aquelas nada. coisas. Então é difícil, sempre foi muito difícil explicar o que era É. pesquisa clínica para as outras pessoas, né? E que realmente, durante esse período da pandemia, todo mundo falava assim: tô entendendo agora que é pesquisa clínica, essa aprovação de medicação da Anvisa. Entenderam o tempo, né? Tipo, as pessoas Exato. acompanharam o tempo regulatório de aprovação. Que foi R$0, né? Porque foi aqui uma Mas loucura. melhorou, eu acho que a gente pode dizer que melhorou. Eu não sei se exclusivamente linkado com a questão da pandemia, mas hoje os prazos, pelo que eu acompanho de algumas reuniões, até mesmo com alguns projetos que eu tenho com o pessoal da pesquisa clínica em si, as entregas aqui no Brasil, as aprovações, elas estão muito melhores, né, do que quando comparado a um período relativamente recente. Então, acho que foi... É horrível falar isso, né, mas foi um pouco favorável. Não, acho que Sabe? sim. Acho que tem pontos bons e ruins da pandemia, e esse é um legado que a gente ganhou de celeridade, assim, das avaliações. Acho que essa é a palavra aí. Acelerou muita coisa. Que nem Exato. trabalho remoto, a monitoria remota. se tornou- Exato. Antes Super era funciona, né? Funciona. Muitos centros também prontuário eletrônico, né? Uhum. Tipo, antes da pandemia, isso acelerou, assim, pôs uma atenção voltada para isso muito maior. Que eu acho que levaria, né? Se não fosse a urgência da situação, levaria muito tempo para se concretizar. Não, perfeito. E acho que a gente aqui na Spectra trabalha um pouco, não tão diretamente com a pesquisa clínica, mas quando a gente está falando do desenvolvimento do produto que vai para a pesquisa clínica, a Anvisa muitas vezes pede uma certa estabilidade disso ao longo do tempo que vai ser o tratamento. Pacotinho, né? E aí a gente ajuda a fazer a parte de estabilidade, a gente tem, enfim, ferramentas que conseguem acelerar e fazer uma estabilidade, um prazo de validade em 1 mês, assim, sabe? Então esse é o momento que a gente entra bastante para salvar o povo que tá... É isso, né? E que acho que... Salva! Aquela loucura. E dá pra dizer que tá super relacionado com essa questão de segurança e eficácia, né? Porque, querendo ou não, são áreas que se conversam com esse objetivo, Exato. né? O objetivo de garantir que você ainda vai estar oferecendo um medicamento pro paciente que se mantém seguro e eficaz Exato. dentro daquele determinado Com período. certeza, Douglas, é isso. Eu acho que, ainda mais nesse momento em que a gente está estudando, você tem que ter tudo muito bem controlado ali, para que nada que, por exemplo, começou a degradar o medicamento, você não sabe que degradou, tá dando pro paciente, ele não tem resposta, mas ele não tem resposta não é porque o medicamento não tá fazendo efeito, é porque o ativo não tá na concentração que precisa, enfim, são vários pormenores que tem aí Assim, o pacote que o patrocinador manda não é só o protocolo clínico, né? É justamente Exato, essa toda a parte de controle de qualidade do medicamento, enfim. Porque você não vai gastar essa grana toda que a gente tá falando num negócio que tá mal feito, né? Sim. Numa fórmula que não foi aprovada, enfim, gente. Quando o estudo clínico recebe o GO, é justamente porque tudo isso aí tem que estar
Exato, exato. Ok. Porque É. o estudo clínico é uma. E ainda dá pra um dizer que é investimento. ok, né? Porque você, É. durante o estudo, tem Vai que fazer voltar. ajustes pra É, vai achar alinhar, coisa. né? Exato. Essa Que aí é o questão é nosso o papel, investimento. de alguma forma. É. CRO, o banco de dados, é uma coisa super assim, que diz o orçamento grandão é isso, né? Eu acho que um Banco dos de maiores dados e a CRO. investimentos, né? Os maiores investimentos de desenvolvimento de medicamento é na pesquisa clínica, né? Eu sei que a parte de desenvolvimento da formulação requer bastante investimento, mas eu acho que essa... E outra, é uma parte crucial. Passa, vai pra frente, não passa, querido. Acabou o projeto. E não dá pra maquiar, né? Eu acho que Isso é super é importante. isso e é isso. Não tem como sair pela tangente, É. na verdade. Eu acho que então você vai receber aquele dado vai ser processado, e se o medicamento tá bom, ele vai. Se ele não não tá tiver, bom. ele vai ser barrado. E eu acho que Essa é a precisa ser função, assim. Essa é a função. Precisa confiar É. na Super vida. importante. Sim. Essa é a função da pesquisa clínica. Vai pra frente ou não vai pra frente. Exato. Arrasaram. Tem alguma coisa mais que vocês querem compartilhar com seus telespectadores? Se você tiver alguma dúvida, você mexe. Deixa eu ver. Ai, gente, não falou do comitê de ética também. Tem aprovação de comitê de ética. Super. Obrigado. Da Anvisa. Não, a Anvisa é a parte regulatória E tem e a gente precisa em cada centro de pesquisa. Hoje em dia, a gente tem uma lei nova de pesquisa clínica que está bem recente, que a gente ainda não mudou efetivamente o operacional das aprovações. Hoje ainda estamos aprovando em cada centro de pesquisa, tem o seu comitê de ética que precisa o protocolo ser aprovado lá, sabe? Então, bem lembrado que tem essa... Boa, A Nana. gente não se lembrou. É igual em estudo em animal. Em estudo em animal também precisa de passar por um comitê de ética para você poder fazer esse estudo em Até animal. né, gente? material de divulgação em pesquisa clínica, tudo passa pelo comitê de ética também para ser aprovado. É mais um item de proteção ao participante para não ter essa questão. Porque eles são voluntários anônimos, né? Você não pode divulgar. Bom tem ponto todo... também. É. Eu, como Não patrocinadora, pode sair falando. não temos. E assim, já faz um tempo que a gente tem bastante, desde a lei de proteção de dados, mudou bastante coisa até no registro, em documentação de pesquisa clínica. Se preocupa hoje muito mais em proteger até o nome do participante. O único responsável que ainda olha isso é o monitor, que é independente. Mas eu, como patrocinador, não acesso... Você não sabe quem eu- é que tá não fazendo sei. esse estudo, né? Enfim, tem estudos cegos, duplo cego. Tem uma loucura, gente. Dá pra fazer um foi episódio bem- só de pesquisa clínica. Dá pra Então, eu fazer vou- vários, viu, amiga? Exato. Se for Ó, separar. Vou Vários deixar aqui o específicos. convite para vocês que já estão super confortáveis nessa mesa voltarem para falar só de pesquisa clínica, né? Como toda a área da indústria farmacêutica, a gente também tem a parte da qualidade, certo? Sim. E aí eu queria passar a bola para a nossa representante da qualidade aqui, para falar um pouquinho da sua trajetória dentro dessa área e aí o que você está fazendo hoje lá em Berlim, amiga? Bom, eu trabalho na qualidade, né? Eu comecei no controle de qualidade, lá na faculdade como estagiária, na indústria farmacêutica. Aí eu fiz uma pausa para fazer um intercâmbio. Então eu trabalhei em laboratório, trabalhava com cromatografia. Mas Fez iniciação científica junto comigo no fiz mesmo iniciação ano? científica na USP, verdade. Aí eu senti que eu precisava melhorar meu inglês, e aí decidi dar uma pausa. E fiquei 1 ano e meio fora. Quando eu voltei, eu já senti que eu queria mudar um pouco de área, sabe? Explorar a parte, sabe, um pouco de laboratório, ir pra parte mais de papel. Então, por conta disso, eu falei, não, vou tentar a garantia da qualidade, que eu sempre queria, desde lá, antes de fazer meu intercâmbio. Falei, não, quero garantia. E entrei no operador logístico. Nesse operador logístico, eu trabalhei em 2 operadores logísticos por 4 anos. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, e aí, por conta disso, que eu me mudei para a Alemanha. E aí, na Alemanha, foi uma trajetória bem árdua, porque não é fácil para conseguir um emprego na área, porque primeiro que, assim, para você ser farmacêutico lá, você precisa fazer uma prova. Proficiência. Isso. Mas para isso, você precisa ter um alemão nível C1, Uau. e
Alemão é uma língua. É uma língua relativamente complicada, né? Foi. Scheiße, pode falar Scheiße? Pode, Scheiße. porque ninguém vai... Porque a Lady Gaga vem aí no domingo, Exato. talvez o podcast vá depois, então a Lady Gaga já veio É, no Brasil, então já tô fazendo essa então ponte. vai. Scheiße. É. Você vai, amiga? Você vai, né? Claro que eu vou. É lógico que ele Super tá indo, tá aqui curioso. saindo. Eu tive que gravar hoje, inclusive, por Exato. causa da pessoa aqui. Então, a estrela nossa. Sim, exato. Bom, então aí foi difícil pra eu conseguir na minha área, mas aí depois de alguns Depois de muito anos, estudar alemão, né, amiga? sim, depois de passar por 3 entrevistas em alemão, consegui. E aí foi nessa empresa de cannabis medicinal. Eu É uma trabalho startup? é uma startup. Tá. Eu trabalho na parte da garantia da qualidade com qualificação de fornecedores. Então, eu analiso tudo, toda a documentação, desde licença, relatórios de auditoria, tudo. Tudo que é ligado à matéria-prima. Tá. E quem são os fornecedores de uma startup de cannabis? São os produtores de cannabis que estão Da espalhados planta. pelo mundo. Da planta, isso, da flor. A Tá. gente importa a flor. Tá. Então, essa é a matéria-prima de vocês. Isso é a nossa matéria-prima. E também nós temos também os olhinhos. Tá. Então a cannabis não é o produto final. Você também pode pegar a matéria-prima e fazer a extração. Pode. Então, dentro da sua área, você também trabalha com a qualificação de fornecedores para fazer a extração. Não. Eu só trabalho só na qualificação de fornecedores de flores. Tá. Tá. Da flor, de cannabis. E aí vocês transformam isso em óleo. O produto de vocês hoje é um óleo. O óleo, não. Não, a gente tem o produto que é a flor mesmo, que a tá flor, bom. ela vem como matéria-prima, e aí ela Tá. tem que passar por algumas análises e processos pra gente poder vendê-la pro Comercializar. mercado. Tá. Exato. E regularizar, né? Porque, Quantos às vezes- tipos de flor tem? Ah. Você, a sua startup. Então, Tá. assim, a gente tem a sativa, a indica e a híbrida. Tá. Então, e aí, assim, tem diversas flores, porque aí tem várias sementes, vários produtos, então, assim, e aí a gente tem, na verdade, qual que é o strain da flor. Então, cada uma tem um nome diferente, tem várias, eles pegam as sementes e vão criando flores. Então, a parte sim, é uma parte genética, genética. Isso, Aham, então, aham. eles modificam. Exato. Isso, é. aham. Então, eles vão modificando. Então, por Sim. exemplo, cada produtor dá um nome pra flor, entendeu? Entendi. Então, essa é a dúvida, não são esses 3 tipos, então tem Tem vários. vários, Sim, exato. tem vários, tem É. há inúmeros. eu nem sei Inicial contar. são esses 3, mas aí elas devem fazer. Mas registrado hoje, na minha empresa, nós temos mais de 3 mil. Nossa, 3 é daí? produtos. Temos muitos. Porque cada strain a gente tem dá um produto diferente, entendeu? E aí também tem a ver com essa parte do teor de THC. Se o teor Que vai ter a ver com essa. Especificamente com a espécie que você está trabalhando ali. Isso, Sei lá, a matéria-prima que isso. vai produzir mais ou menos. Aí a gente... Porque assim, pra cannabis a gente faz diversos testes, e um dos testes é o teste para saber qual que é o teor de THC, ou teor de CBD. Então, porque dependendo do paciente, vai querer um teor maior ou um menor, Sim. e também para que você está usando, né? A Qual que indicação é a indicação. terapêutica. Aham. Então, para quem tem problemas com sono, os médicos, eles indicam a indica. Então, aí, talvez quem tem problemas com depressão, pode ser a sativa. Mas isso é uma parte que eu não trabalho, eu não Sim. posso... É a parte clínica, É a parte inclusive, né? Que clínica, a gente isso, acabou de falar um O pouco. que eu trabalho é com a parte de qualificação. Então, eu vejo se eles Isso. atendem os nossos padrões, né? O padrão da Europa, que assim, a gente, por exemplo, há muitos pesticidas e fertilizantes que são aprovados no Canadá, que são aprovados no México, que são aprovados na Aqui no Colômbia. Brasil, né? A gente não produz, né, ainda, mas assim, aqui fertilizantes e praguicidas é uma loucura. Então, nem todos são aprovados Lá na Europa. lá na Europa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pede para os nossos fornecedores ou futuros fornecedores nos fornecerem todos os ativos que eles usam, né? E aí nós temos que fazer uma análise de Uau. cada produto que eles usam, se tem algum ativo que não pode ser utilizado na Europa. Uau. E isso é muito frequente. Vocês têm laboratório, então? Ou vocês terceirizam? Nós terceirizamos. Tá. E você trabalha pensando em nível Europa, não é uma coisa regional Alemanha.
Não, Europa. Eita. Porque Nossa, hoje... se fosse a Alemanha, então tá porque é Segue mais, mesmo, é né? mais rigoroso. Então, a gente... a Alemanha, ela é bem Ela é rigorosa. muito rigorosa. Tem outros países da Europa que são já mais Flexíveis, flexíveis, né? Tipo, como Portugal. Que Portugal, por exemplo, eles prestam serviços pra gente. Então, eles transformam a matéria-prima em produto final. Então, tem umas coisas de legislação em Portugal que é um pouco mais flexível que na Alemanha. Mas a parte de estudo de pesticida e de fertilizantes é Alemanha. Tá. Você falou que você trabalha com a garantia da qualidade, especificamente das plantas. Dentro da startup onde você trabalha, você também tem um time que trabalha com a garantia de qualidade dos óleos? Isso é trabalhado em separado? Isso, tem um time que trabalha, né, com a parte de flores e os outros que trabalham com os óleos. A minha função é só trabalhar com as flores. Certo. Fazer, legal. então, a qualificação dos fornecedores das flores, e aí eu vou analisar tudo, desde... E você vai a campo, amiga? Desculpa. Não, a gente terceiriza, a gente pode ir, mas nós temos muitos fornecedores, então a gente não teria tempo hábil para analisar toda a documentação, Sim. mas fazer as auditorias, porque a gente precisa fazer auditoria on-site. Então, É a auditoria de corte Uhum. e a auditoria geral. Então, são 2 auditorias que os nossos fornecedores precisam passar, então não daria tempo. Tá. Então, nós contratamos empresas e aí elas vão em loco e fazem o serviço pra gente. Legal. E é uma parte que é super documental, assim, né? Tem Sim. muito documento. Papel. Muito papel, e aí imagino que as regras que devem ser seguidas para você qualificar o seu fornecedor é para a Europa inteira, que é o que a gente estava falando, né? Exatamente. Não é a Alemanha especificamente, é a Europa inteira. Isso. Europa. E o seu maior consumidor seria a Alemanha ou... A Maria? Alemanha, Reino Unido e agora a gente tá com a Polônia. Tá. Caramba. É. Eu fico imaginando, porque eu lembro quando eu trabalhava no Axé, que a gente tem uma parte bem... Já tinha, né? Eu me coloco lá às vezes, desculpa, gente. De fitoterápicos, o quão difícil era você garantir a padronização da planta. Porque é muito difícil. Imagina que você está fazendo o controle de qualidade de um negócio que é sazonal, né? Cada país, eu imagino que tem que ter uma visão diferente e controles diferentes, porque o solo, sei lá, do Brasil é diferente do solo da Alemanha, que é diferente do solo do Japão, sei lá, né? Então, tem algumas especificidades nisso tudo que podem devem ser alterar o consideradas. teor, né? Uhum. Às vezes a gente pode ter um strain que é a média 25% de THC e pode chegar às vezes da baixo. Então, isso sim, clima, né, pode alterar. Exato, total, altitude, tem muita coisa aqui. Muitos desafios, é Exato, verdade, né? exato. Acho que esse é o grande desafio de se trabalhar com produtos vegetais, assim, né? E o estresse também da planta, que a planta sofre, pode fazer com que ela comece a produzir sementes. E para plantas medicinais, cannabis medicinal, na Europa, né, a gente tem a farmacopeia europeia e lá nela não pode ter semente. Se tiver semente, a gente não pode, o lote ele é Rejeitado. Né? rejeitado. Isso, a gente não pode aprovar esse lote. Isso, dúvida, isso por contaminação ou porque altera o teor? Não, é por conta, na verdade, que a flor é o sexo feminino e o masculino, entendeu? Isso tem a ver. Então, para ser a parte medicinal, tem a ver com isso. Então, se tiver a semente, a gente não pode. A gente não... É 0. É uma semente já é excluída. A gente exclui o lote inteiro. Então, hoje em dia, depois que a gente agora, a partir de 2024, julho de 2024, quando a farmacopeia de cannabis medicinal entrou em vigor, né, a nova versão, não aceita mais. É 0. Antigamente ela entrava a partir de sementes como 2%. Tá. Agora podia até 2% de sementes, né? Aí podia ser aprovado. Agora não. É 0. Todos os países já são autorizados ao uso de cannabis medicinal na Europa? Eu não sei te dizer. Tá. Na Alemanha, sim. Na Alemanha, sim. Eu sei que, por exemplo, na Alemanha foi o ano passado que foi liberado. É recente? É recente.
Assim, poderia já usar como medicinal, só que não poderia usar para uso recreativo, entendeu? Então, Tá. isso que foi liberado na Alemanha o ano passado foi o uso recreativo. Tá. É, não eu sabia. acho que o uso medicinal, na verdade, ele tá um pouco melhor consolidado, de maneira geral. Uhum, Até aqui no Brasil mesmo existe essa liberação. sim. Agora, o uso recreativo é que são países muito específicos que estão, até onde eu soube da informação de maneira geral, sabe? Tá. Então, eu acho que quando é medicinal, às vezes existe uma burocracia Sim. envolvida para que você consiga o tratamento, mas ele tá um pouco melhor disseminado com comparado certeza. com alguns anos atrás, né? Com certeza. Sim. É. Sim. Ó, e falando em fornecedor e qualificação de fornecedor, eu quero chamar à mesa a última pessoa, última, mas não menos importante, Dona Kelly Chinen, que vai aqui falar da gente sobre a experiência dela com fornecedor, como fornecedora. Mas antes, eu quero falar de uma pessoinha que veio aqui visitar a gente, Fugiu. que agora ele fugiu, ele queria tanto falar. Vem aqui falar. É o seu momento, Lucas. É o seu momento de falar. Eu vou apresentar ele pra vocês. Ele chama Lucas Kenzo Como seu nome? Lucas Pires. Kenzo Pires Chinenha. Chinen. E aí, ele é filho da Ana Beatriz. E de quem? Como é que chama seu pai? Ricardo Satoshi Chinenha. E como chama essa pessoa que vai chegar aqui pra mesa pra falar com a gente? Kelly Chinenha. Exato. Olha só o que a faculdade também faz com as pessoas, não é? Bia, amiga da Kelly, virou Pido. família da Kelly. Exato. Tudo em família. Não é? Virou tudo em Tudo família. em família. Chinen não é da família Pires, mas Mas é do Chinen. só é do Chinen. Zero Pires. Você é Pires, Eu 50%. sou os dois. Você é os Eu dois. sou 50% de Pires e 50% de Chinenha. Muito. Olha, que honra! Então chama agora a sua. Quem que ela é? Sua prima, sua tia? Quem que ela é sua? A Kelly. A Kelly. Minha tia. Ah, então chama a sua tia Kelly aqui pra essa mesa. É tia preferida? Vai. É tia preferida? Você tá com ciúme? Olha! Então chama a tia Deixa eu Kelly aí aqui. pra juntar. Vem, Kelly. Pode vir. E agora estamos à mesa com Kelly Chinen, devidamente apresentada aqui. Ela, enfim, vai contar um pouco pra gente da experiência dela, que também é bem diferente, mas se conecta um pouco com o que a Maria estava falando. Mas antes, Kelly, conta pra gente quem é Kelly na barraca do pastel. Eu achei que você fosse esquecer. Eu tava quase aqui me antecipando. Imagina, jamais. Eu acho que quase dispensa apresentações. Depois do Lucas aqui, eu acho que ele já apresentou até a família, né? É. Os chineses têm uma boa história aqui, Os né? chineses têm uma boa história, mas Uma linda história. é isso aí, Lucas. Acho que se eu não for para ser a dona da pastelaria toda, Eu amo! brincadeiras à parte, pode cortar. Arrasou. Bom, gente, me chamo Kelly. Eu tive o privilégio de trabalhar com todas essas pessoas que participaram desse podcast. São amigos incríveis, 20 anos aí. Enfim, pessoas que já fazem parte da minha família, Literalmente, né? filiados também da Alemanha. Então, assim, é muita história para contar. Sou farmacêutica. Ao longo da minha trajetória aí, eu tive o privilégio e acho que a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, desde análises clínicas, controle de qualidade, graças a Mayra. Eu entrei na indústria farmacêutica em controle de qualidade graças a Mayra. Então, acho que a faculdade me trouxe ali bons amigos e bons contatos de network, porque o meu primeiro estágio na indústria foi graças a uma amiga. Muito obrigada, amiga, na cabeça. Nossa, Kelly, eu vou te interromper um minuto, porque isso é tão importante. A gente fala tantas vezes aqui. Exatamente. O meu foi a Bia. Tá vendo? Vocês estão vendo? Acho que você estava comentando no começo que a gente ia conversar muito com o público mais novo, que está na faculdade, e eu fiquei pensando nisso. Eu voltei, falei, cara, assim, os meus primeiros estágios foram... Todo mundo acha que network é só quando você está na indústria, ou quando você já está lá na frente. Fala, não tenho networking porque eu não comecei, mas o networking, para mim,
ele começa ali. No bar. Ali, né? No bar, na sala. No bar, na sala de aula, gente, no dia a dia. Aquele seu amigo que vai te ajudar naquela hora da prova. Sim. Entende? Fala assim, querido, É isso aí. Vai estudar passa com aquela ali que vai estudar com você Passar de madrugada. Sim, e na verdade, gente, até fazendo um parênteses para essa situação, as CROs, elas têm um plano de indicação Olha lá. onde você indica uma pessoa que você conhece para participar de algum processo seletivo. Então, há um incentivo Exato. para que isso aconteça. Então, o networking é super importante. Eu acho que é necessário que a gente faça essas conexões. Exato. Não só profissionalmente falando, mas também pessoalmente, porque você acaba valorizando ainda mais essa conexão. Então é super válido, acho que é uma coisa que é importante e que precisa ser desenvolvida de maneira significativa durante a graduação, com certeza. Exato. Sim, eu acho que, digo mais até, eu acho que é ao longo da vida, porque assim, na graduação eu vi isso com a Patrícia, que não está aqui, mas também é uma grande amiga, que antes de ir para a indústria, eu fiz estágio no Instituto Biológico também. Ela é nossa veterana, né, na época, foi ela que me indicou lá, e aí depois quando eu quis ir para a indústria, a Mayra, na época, antiga Hipermarcas, então foi a porta de entrada para a indústria, para mim, que foi muito bacana. Aí fui para a garantia da qualidade, fui para compras e para a área comercial. Hoje eu atuo aí na área de... Eu trabalho como fornecedora de IFAs, né, que são insumos farmacêuticos ativos. E é muito interessante, porque assim, quando a gente está ali como um estudante de farmácia, ninguém pensa, na nossa época pelo menos, a gente falava muito, quero ir para pesquisa clínica, porque ganha mais, viagem. E ninguém pensa, vou para compras, ou vou para a área comercial. Ninguém pensa, tipo, nossa, eu quero me formar em farmácia para ir para a área comercial, porque não é muito discutido isso na graduação, no São curso, né? compras, então. Ninguém faz uma disciplina de compras, né? Exato. É Mas como um comercial. ATM, né, que a gente teve bem... E acho que quando eu até entrei pela primeira vez no departamento de compras, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, caramba, depois, se não der certo aqui, quem que vai me contratar? Porque, né, compras, não tinha muitos farmacêuticos naquela época, mas aí eu entrei numa fase que tinha ali uma nova RDC, que falava de estabilidade zona 4B, então assim, os fornecedores, eles precisariam ser muito bem selecionados, já não dava para ser mais qualquer fornecedor. Então, o time de suprimentos se viu ali com essa necessidade de ter profissionais que entendesse de qualidade, que falasse mais a língua da parte área técnica e de qualidade. Então, foi aí que eu tive medo, mas me abriu um mundo, porque assim, eu tive a oportunidade de ir para compras e aí conversar com muitos fornecedores e aí migrar também, né, nesse meio tempo. Comecei, na verdade, com comercial e migrar, e aí você vê um mundo totalmente diferente que, às vezes, a gente não tem ideia na faculdade. Então, foi uma experiência muito, muito bacana e muito rica. Nossa, gente, ela chegou chegando, né? Apresenta de novo, porque cara, comercial da isso. Ela, gente, esse comercial fez bem pra ela, não fez? Corta a minha parte. Nem a pau, amiga. Arrasou. E aí, então, quer dizer que você... Vamos só esclarecer. Na verdade, não é você que fornece, que faz o IFA. Sim, sou eu. Você faz o IFA. Sim, hoje eu trabalho em empresa indiana. É verdade. Você faz isso. É verdade, gente. É verdade, ela faz mesmo. É que ela muda de empresa e aí eu fico meio perdida. Mas é isso. Trabalho numa empresa que a gente... Bom, hoje o mercado de IFAs ali, se a gente for olhar, quem domina mesmo é China e Índia, né? Exato. Então, quem tem expertise, o time técnico realmente qualificado, hoje a Índia e a China, eles dominam totalmente o mercado nesse segmento. Então, hoje, a gente trabalha ali com a missão de atender com qualidade, acompanhar toda a parte regulatória, CADIFA, enfim, atender as demandas do Brasil. Hoje a gente olha o Brasil, já passamos de 200 milhões, né, de pessoas. É um país ali que tem muitas possibilidades, somos quase um continente, se a gente for olhar ali com o resto do mundo. A gente vê, lógico, tem Europa, Estados Unidos, mas o Brasil ele tem um potencial enorme. Se a gente for olhar para a América Latina, é o país mais representativo. É o mais representativo. A gente olha para as indústrias farmacêuticas nacionais,
As grandes, elas já estão expandindo, já são multinacionais. Exato. Comprando, estão expandindo e tudo mais. A gente aqui é multinacional, gente. Tá achando o quê? Tá achando que Brasil é Exato. pouca Então, coisa? Às vezes, acho que o brasileiro ele tem muito aquela síndrome, né? Do vira-lata. Vira-lata. Super. Mas hoje, quando a gente olha para o movimento de mercado e indústria farmacêutica, a gente vê a potência que é o Brasil. Hoje eu cuido da região do Brasil, né? Eu vejo como que o Brasil, já trabalhei com Latam, com outros países, né? Na região da América Latina, mas a gente vê a força do Brasil, não se compara. É um trator, assim. Uhum. Então, você vê como as indústrias estão crescendo cada vez mais e expandindo o portfólio, possibilidades. Isso é muito legal, porque traz ali inovação para gente, novos produtos, mais produtos para mercado e também traz maior visibilidade para o Brasil. Hoje eu vejo que tem muitas indústrias de fora, chinesas, indianas, vindo para o Brasil, porque eles sabem que é mais fácil atender aqui aos clientes diretamente do que ter um representante. Legal. Então a gente vê hoje esse movimento ali e a importância que o Brasil tem nesse cenário. Nossa, eu não sabia dessa informação, porque a gente trabalha muito, por isso que eu até me confundi, peço desculpas com a sua atuação da sua empresa, porque a gente tem muito representante de matéria-prima aqui, que trabalha com um portfólio de fornecedores de matéria-prima para indicar para as indústrias farmacêuticas, né? Exato. E, na verdade, você está diretamente... Eu comecei como exato, eu sei. Eu comecei um representante. Então eu entendo totalmente o trabalho do representante, o trabalho do fabricante. O que eu penso, né, na verdade. Aqueles fabricantes que realmente olharem para o Brasil com grande oportunidade, que tiver capacidade, a gente vê uma tendência deles vindo para o Brasil. A gente já sente, Direto, né? A gente já vê que aqueles fabricantes grandes, os grandes chineses, os grandes indianos, eles já estão começando a fazer uma movimentação de ter pelo menos alguém aqui no Brasil, porque não adianta. Eu acho que o Brasil é um país que as pessoas acham que não, mas é um país regulado, né? Sim. Quem olha de fora, não quem está na indústria, né? Mas quem está de fora acha que, não é um país regulado. É altamente regulado, se a gente for olhar. E então a importância de você ter realmente um escritório aqui no Brasil para poder atender bem os clientes e falar a mesma língua, entender a mesma legislação é extremamente importante. Ô, amiga, e você, além do Brasil, trabalha com outras regiões? Hoje o escritório que eu trabalho, ele cuida da América Latina, menos o México, Aham, mas eu fico responsável só pelo Brasil. entendi. Que é E você, um mundo enorme. É um continente o Brasil, praticamente. se a gente for olhar. É muita coisa. quando você troca figurinhas com os seus outros colegas de trabalho que cuidam dos outros países, você vê umas diferenças significativas? Tem os desafios específicos? Como que é isso? Eu já trabalhei, né, Aham, com alguns países em outra empresa, Argentina, Chile, enfim. São países importantes. A gente olha muito a Argentina, está em crise, mas ainda assim Sim, é um país muito importante para a América Latina. sim. tá. O México é um país muito importante, mas mesmo assim, ainda não dá para comparar o consumo, a potência que é o Brasil em relação a todos eles. Assim, o México entra como segundo maior, né? Uhum. Mas mesmo assim ainda não se compara. Nós Até somos muito maiores. Até pela exigência regulatória. Assim, Exato. a gente está presente no México também Exato. e a gente percebe a diferença que... O Brasil é muito mais exigente. Tá. Não, e a gente está E é muito mais à regulado. frente. Eu acho que o eu Brasil acho que- está muito mais regulado e muito mais profissional Exato, do que os outros países da América Latina. exato. Né? Tem algumas agências que ainda precisam se desenvolver melhor, sabe? Sim. O México agora faz parte do ICH, se eu não me engano, e acho que a Argentina. Então, acho que isso deve impulsionar eles a ter uma regulamentação mais alinhada, Tá. harmonizada com os padrões internacionais, assim. Mas o Brasil, assim, uma vez que você produz e comercializa no Brasil, qualquer outro país da América Latina, você já Sim. consegue ter uma boa porta. Assim. Ah, legal. Exatamente. Aqui na América Latina você vê alguns países que é preço. Remédio a preço de banana? Tenho até medo. Fora do Brasil, eu não compro remédio. Eu levo sempre a minha farmácia, porque eu não sei o que vai ter lá. Sim. Entendeu? Então, aí que eu vejo muito, assim, esse trabalho de ser fornecedor
me dá a possibilidade de trabalhar com um time de compras, de novos negócios, de P&D, de qualidade. É muito importante. Exato, eu ia fazer esse link, que na verdade a área da Mayra é extremamente importante. É quem faz a auditoria em vocês. Qualificação. Então, assim, vira e mexe em prospecção, naquela fase inicial, né? Lógico, os clientes vêm, solicitam um preço, mas lógico que existe uma cesta ali de documentos importantes. E aí, no meio do caminho, a gente conversa com o time de DMF e qualidade é essencial. Então, assim, se eu não disponibilizar os documentos... Hoje, todas as indústrias vão auditar, né? Exato. As fábricas, o que... A Anvisa audita as fábricas de IFA. Exato, a Anvisa audita. Então, assim, o papel da qualidade ali a gente vê com extrema importância. Se não tiver o aval da qualidade, a gente nem segue. Até porque você não consegue comercializar, né? Então, você como comercial, você tem que ter todo um suporte da área regulatória, da sua empresa, da qualidade, de desenvolvimento, porque a gente está falando de controle de impurezas, que é o que a gente faz aqui. É um dossiê. O mesmo dossiê que a gente tem para registro de medicamentos, você vai ter um dossiê para registro de IFA, né? Sim. Claro, com as suas particularidades e tudo, mas as exigências são as mesmas, né? Exatamente, são as mesmas. Então, assim... Vocês qualificam os seus fornecedores também, de reagentes, de materiais de partida? Eu trabalho em uma empresa que acaba produzindo muito dos materiais de partida, para mitigar dependência da China, principalmente. Exato. Então, assim, nesse sentido, eu tenho muita sorte de contar com boa parte dos produtos que a gente produzir, materiais de partidas e intermediários. Legal. Mas sim, aqueles que a gente não tem, a gente tem que qualificar e fazer todo o processo. E dar todo esse suporte, né? Então, não tem jeito de falar, é só preço, só negociação. Não é. Porque sem o aval da qualidade, sem o aval da área técnica, de qualidade, a gente não segue. Perfeito. Gente, olha essa mesa, olha a quantidade de oportunidade que a gente tem nessa área tão rica que é a indústria farmacêutica, que é a farmácia. Que é a farmácia. Exato. Eu até iniciei, quando eu fiz 14 anos, enfim, estava indo para o colegial, meu pai falou, vai fazer um colégio técnico. Eu falei, que colégio técnico, né? Você é adolescente, você não quer saber de estudar. Ele falou, vai, Kelly, você escolhe o que você quiser, porque vai te dar um norte para sua faculdade lá na frente. Então, eu fiz um curso técnico de patologia clínica. Olha! Que basicamente é análises clínicas, né? Eu gostava muito de estudar aquilo, mas na hora que chegou no estágio do hospital... Eu falei, meu Deus. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Então, assim, as possibilidades que eu tinha era biomedicina na época, que seria seguir para análises clínicas. Mas quando eu fiz o estágio, por isso que eu falo, para quem é estudante, tente diversificar muito. Porque muitas vezes fala, não gostei da faculdade. Não, às vezes vai ter outra coisa que a faculdade te proporcione. Sim. Então, na análises clínicas eu não me encontrei. E aí eu falei, não posso fazer biomedicina porque vai ficar muito restrito, é muito menor. E aí eu vi que a farmácia dava a possibilidade, além de tudo isso que eu fiz, dava para ir para cosmético. Exato. Alimentos, dispositivos agro, veterinária. E você pode transitar dentro dessas indústrias, dessas áreas, em todas as áreas. Em todos os setores dentro das indústrias. Né? Gente, dá para ir até para a parte legal, patentes, regulatórios. Então é jurídica, muito abrangente. A parte é muito abrangente. Então, assim, o que eu indico, as pessoas... Lá naquela época eu falava, fique sempre no mesmo. Mas para quem é novinho, que está começando, dá para rodar, estágio, né? E tente rodar o máximo que puder, porque às vezes ali não é que você não gosta do curso, é que você não está na área que é o seu perfil, porque tem muito disso, né? A faculdade, ela dá ali aquela base, mas esquece um pouco de falar da questão do perfil, porque acho que todo mundo tem o seu espaço, mas às vezes cada um tem o seu perfil. Eu não acredito que tenha um profissional ruim. Eu acho que tem um profissional que não está na sua posição melhor. Porque eu, por exemplo, eu não gostei de fazer iniciação científica. A área acadêmica não era para mim, assim, essa parte de pesquisa, não era. Exato. Mas você experimentou para descobrir isso, foi né? ótimo. Fiquei 1 ano, participei de congresso. Foi muito interessante. Viajamos, né, amiga? Sim.
Foi Eu, muito eu vou legal. relatar uma coisa. Eu gostava bastante da parte de pesquisa acadêmica, mas eu vou ser bem sincero, que na verdade eu migrei pensando que o retorno financeiro da indústria Era- é melhor. Dúvida. É um pouco melhor, mas não descredita a área acadêmica, Não. que se não for por causa dela, a indústria também não acontece. Exato. Porque todas as parcerias iniciais para acontecer um projeto, na nossa área especificamente da pesquisa clínica, por exemplo, é a partir da universidade, do acadêmico. Então eu acho que é tão importante quanto, Exato. né? Mas tem Exemplo, Maria essas nuances. É. Exato. Nossa amiga Exato. Aham. Que virou empresária. O importante é você É. O importante é você usar aquilo que você conseguiu de maneira a favorecer aquilo que você espera, né? Exato, perfeito. E eu acho que o que a Kelly trouxe é para fechar com chave de ouro aqui, que é experimentem, né? Porque eu também, amiga, tinha essa sensação dentro da academia que aquilo ali não era para mim. Tanto é que o meu orientador, digníssimo, amado, salve, certíssimo. salve, total, amigo. Tanto é que eu fui estudar um tema da indústria. Eu criei a linha de pesquisa do meu orientador, que era de toxicologia ambiental. Eu fui estudar impureza. Eu falei, cara, eu só fico aqui se eu puder estudar isso aqui, porque isso aqui eu consigo vender Uhum, para a indústria. sim. E foi o que eu fiz. inteligente. Foi muito inteligente. Porque foi isso, essa foi minha porta de entrada para a indústria. Minha porta de entrada foi a minha pesquisa, porque a minha pesquisa estudou algo que era uma necessidade para a indústria na época. Mas, assim, eu tinha a indústria farmacêutica como meu objetivo sempre. Então, Eu quando só você passei entrou, pela academia para me preparar melhor para chegar. quando você foi para academia, você já tinha isso como uma meta do seu desenvolvimento ali profissional. Quando eu fui para o doutorado, quando eu fui na iniciação científica, eu estava nesse estágio que a Kelly falou, assim, deixa eu experimentar aqui o que tem. E aí comecei com uma parte ambiental, então eu falei, cara, isso aqui não é para mim não. Mas eu gostava muito da parte analítica, por exemplo. Tá. Falei, cara, a parte analítica é legal, isso aqui eu consigo explorar para qualquer área que eu precisar. E aí meu orientador se ligou, eu conversei com ele sobre isso, ele falou, tá, então você quer ir para a indústria? Deixa eu te apresentar algumas áreas aqui. Uhum. E aí ele foi me dando essa impulsionada e eu Tá. sou grata, enfim, horrores. Mas é isso, e também você precisa ser claro, você precisa ter esse leque de opções para você ter noção que você Sim. pode fazer. Exatamente. Eu acho que assim, nada vem muito de graça. Assim, acho que existe sorte em momentos. Eu acho que eu tive muita sorte em vários momentos. Falar, caraca, caí aqui, meu Deus. Mas eu acho que nada foi em vão. Eu acho que assim, é sempre tentar dar o melhor. E aí as coisas parecem que elas vão aparecendo. Exato. De certa forma, né? Então, de repente, uma vaga que você nunca imaginava que seria possível para sua área surge. Exato. Agarra, principalmente se você é novo, eu acho que é ali. Aliás, hoje em dia acho que não tem idade, né? Mas eu acho que quando você é novo, você tem mais chance de errar. Exato. Com certeza. E desbravar e conhecer. E se você estiver estudando farmácia, né? Porque é o que todos aqui somos formados, eu acho que você tem um leque gigantesco, que dá para brincar ali e não ficar parado. Acho que oportunidade existe. E eu acho que hoje em dia, né, gente, com essa dinâmica que a gente tem de redes sociais, o podcast, eu acho que antes a gente não tinha tanto isso. Hoje tá um pouco mais fácil o acesso à informação. Então, eu acho que isso é super válido pra gente entender que existem várias opções dentro de algo que a gente não imaginava inicialmente muitas vezes. Apenas. Vamos fazer um workshop. Vamos na feira. Vamos na feira. Feira de profissões. Aham. Queria falar com a gente. Exato, porque a gente não, entregava o que eles precisavam. Né? Era congresso, tal, você ia pra congresso e tinha que pagar, mas ser estudante e tal. Exato. Tinha Hoje Hoje em dia, tendo YouTube. LinkedIn. Usem e abusem, LinkedIn. né? Com certeza. Sim. Eu, inclusive, consegui meu emprego na Alemanha com o LinkedIn. Olha. Sim. Ele é muito importante. Muito, muito Gente, importante. se tem uma rede social que vocês precisam usar, caso estejam aí nesse momento de busca de oportunidades, esta rede é o LinkedIn, né? Com parcimônia.
Filtra porque qualquer rede social é rede social. Sim. Ela vai te mostrar coisas que nem sempre são 100% verdade. Exato. Aqui a gente tá falando a parte boa, claro, da nossa profissão tão amada. Tem perrengue, galera, tem perrengue. Todo Como lugar vai qualquer ter, coisa, né? qualquer profissão. Todo mundo aqui passou. A Mayra falou, eu fiz a parte de iniciação científica que eu não me identifiquei. E é isso, né? A Kelly começou no controle de qualidade, hoje tá passando... lugares, Exato. Na NASA começou onde? Central de atendimento. Ó lá, Na indústria, esses relatos que o Douglas pegava, na trouxe. Eu verdade, lembro na minha disso. experiência em 2 indústrias. Quem pegava todo o relato era a central de E atendimento. era árdua a tarefa, né? Super. Porque Não, porque é isso, é né? um pouco estressante. Conduzir um atendimento, atenção farmacêutica, envolve tudo isso, né? Mas Pra você saber justamente o que está acontecendo na hora de uma ligação. Mas eu acho tão válido, na verdade, sabe? Eu participei dessa parte, no meu caso era bastante específico para farmacovigilância, mas eu acho que foi tão válido porque eu entendo que hoje eu sou o profissional que eu sou por causa desses perrengues que eu passei lá no começo. Então isso vai construindo aí a nossa trajetória e faz com que a gente lide muito melhor, voltando aos riscos que a gente Exato. tem que trabalhar, Exato. a mitigá-los todos. Então eu acho que tudo isso vai transformando e vai fortalecendo ainda mais os bons profissionais que somos hoje em dia, entende? Exato. Nada se perde, né? Nada É se conhecimento que você vai Exato. agregando E acho de uma coisa, de um setor para o outro. E acho que não foi nada imediato, né? Se a gente for olhar, a gente olha assim, altos e baixos Exato. até construir, não é algo que assim, me formei, gente, e fiquei rico. Não estamos ricos até hoje. A gente Estamos só gosta. buscando. A gente só gosta do que a gente faz, né? Mas eu tinha muito essa impressão, vou me formar e aí vai ser sucesso a minha vida. Não é? E não é. Ela só começa, Existe- né? Exato. Ela só Existe tá um longo caminho, começando quando você se porque forma. você tem que aprender muita coisa. E às vezes, para aprender, você tem que passar por alguns perrengues. Porque se tudo for lindo e maravilhoso, eu acho difícil você aprender. Exato. É paciência e perseverança, né? É ali, tipo, ter foco, acreditar nos seus objetivos e correr atrás. Eu acho que é super importante. Com certeza. Com certeza. E não desistir. Não desistir. Amiga, você é um exemplo, né? Porque eu lembro a luta. Eu também até lembro. pensei que falei, nossa, será que eu devo mudar de área? Porque tá muito difícil. Parecia, assim, impossível conseguir algo na minha área. E eu não queria, sabe? Porque eu... anos, né, amiga? Sim, 5 e eu anos amo muito. estudando. E a Mayra sempre amou muito. Mas o A desafio. gente teve amigas, né? Que trocaram trocaram de área. Aliás, uma referência aqui a todas as nossas outras amigas que não puderam estar presentes. Lulu, Karina, Valadão. Enfim, mais um monte de gente que faz parte da nossa história e da nossa turma aqui. E cada um numa área louca, diferente. Karina tá no hospital, por exemplo. Sim. Né? A Lulu tá na parte de Projeto, de projeto público-privado. Exato. Isso aí. Exato, uma coisa louca, enfim, E gente. que também teve um início numa outra área completamente diferente, que era Exato. inteligência regulatória. Exato. Quem sabe o que é isso? A gente vai trazer a Lúcia aqui algum outro dia pra... Aqui, dominando o podcast. Desculpa, gente. Desculpa. Me exaltei. Acho que você tá arriscada Quando aqui, a mãe meu amor. voltasse, Teve grito. Gente do céu. Gente, corta essa Amigo, parte. tamo junto, não vamos cortar não, é todo seu, Ô, Maria, ficou quando a engraçado. Mayra voltar pro Brasil, a gente traz a Lu. combinado. Não, vamos trazer Antes. Você quer estar aqui com a Lúcia. Não, Douglas toda vez, uma vez por mês, tá convidadíssimo. Gente, eu tô Arrasamos, amigo. Já nasceu pra isso, tá vendo? terceiro apresentador, tá super Exato, maravilha, substitui, a gente sempre precisa. Tá do seu lado. Tratando lá. Férias, Maria. Eu vou tirar férias, olha Deus, Entendo. arroba Deus, obrigada, me ouviu. comunicador. Ter um substituto. Exato. Ai, que delícia. Bom, gente, acho que deu, sei lá, quantas horas de podcast que a gente tá aqui falando. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente Muito enriquecedor. te encontra amanhã. Quantas horas? O Leandro falou que vai me contar amanhã, que a gente tá aqui só hablando, né? A gente é bom Maravilhoso. nisso, né? A gente é bom, não só em farmácia, né, Exato. nas nossas áreas, mas a gente é bom em se comunicar, Sim, sim. não é? Como é que você se denomina? Talkative.
Ele é muito talkative, entendeu? Enfim, alguma outra mensagem que vocês queiram dar mais do que vocês já deram aqui de networking, de tudo o que vocês fazem? Que perrengue é perrengue, galera. É isso aí, a gente precisa passar, né? Pra que a casca. Eu acho que assim, de repente, só pra gente concluir a ideia, não, como a gente já levantou isso de alguma forma, né? Não foi me formei, aconteci. Virei Foi gerente, né? Não, Aquela gente, coisa louca. não é assim. É sempre a intenção, é sempre o esforço, é sempre o suor. Então a gente tá aqui há alguns aninhos, não vou falar quanto, apesar de já terem havido alguns spoilers aqui. Não vou falar exatamente. Exato. Exato. Momentos que a gente falava. Incentivando incentivando a indústria cosmética. Exato, mas é dedicação, é você tá ali olhando para os seus interesses E autoconhecimento, né? Você precisa saber o que você quer, Sim, né? E estudar também, né? com Estudar certeza, muito. com Tem certeza. A faculdade em aprimorar. si Sim. já é estudar muito. A Sim, faculdade de é. farmácia é uma Mas faculdade é o que começo, demanda. né? Mas é só o Mas ela é começo, só- Mas é o começo. Porque aí depois vem as pós-graduação, Sim, né? tem Vem as outras coisas. especializações, Os milhares de cursos. doutorado. Exato. Exato, essa loucura aí que é. Mas Essa obrigado. outra graduação. Obrigado Foi super ótimo, mas por tudo. Imagina! Então, Gente, maravilhoso. foi maravilhoso ter vocês. Mais do que um podcast, essa mesa aqui de bate-papos aqui que a gente reproduziu do nosso dia a dia quando a Mayra tá presente, né? É, quando ela vem, a gente se reúne. Mas queria deixar aberto o convite sempre que vocês quiserem. Douglas, mora aqui do lado, entendeu? Pode vir a qualquer momento gravar aqui com a gente. Kelly também se mostrou uma comunicadora, assim, incrível. Naná, Ela traga Lulu. Todos os segredos aqui da farmácia. Então, queria agradecer de coração mesmo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Prazer foi nosso. Então, fica aí para vocês esse episódio mega especial. Sem dúvida aqui de como que é a nossa vida e todas as oportunidades. Tem muitas oportunidades ainda. Tem muito mais do que isso, né? Exato, muito mais. A gente deu só uma pincelada aqui do que todos esses profissionais estando no mesmo. Acho que a gente fez um ponto de partida, né? Que foi a nossa formação na mesma turma e para onde cada um acabou seguindo a sua carreira. Então, para vocês terem noção de vindo do mesmo lugar de estudo, para onde cada um foi parar, né? E como o Pasteur dizia, e a Kelly falou aqui pra gente. Mas eu vou falar, calma, segura aí que eu vou falar isso depois. Primeiro eu vou falar para vocês, por favor, seguirem nossas redes sociais. Então, Pastelaria Podcast no YouTube, Spotify. Curtam, compartilhem, Se inscrevam no canal. inscrevam no canal. Exato, amigos, compartilhem. Sininho. Compartilhe. Sininho. Notificação. É aqui embaixo, Sininho, né? ó, aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tem uns participantes. Sigam os participantes do LinkedIn aqui, todos adoram Que fidez. conexões. Aham. Olá, Mande um e-mail. esse patrocinador aqui pode te ajudar, com certeza. E o padrão dele é adequado, eu recomendo também. Passou pelo crivo Spectra aqui, porque para ser patrocinador aqui precisa passar pela qualificação. Qualificação de patrocinador a gente tem aqui, viu, gente? Não é só de fornecedor, não, viu? E, enfim, então sigam as nossas redes sociais. A gente produz esse conteúdo aqui para levar essa informação para vocês com muito carinho, para que vocês consigam, diferente da gente, ter todas as informações para conseguir tomar uma melhor decisão, não é? Um facilitador. Exato, Sai para da facilitar. caixa, né? Que às vezes Exato. A faculdade não traz. Exato. A faculdade ela tem a função de te trazer a base, É. né? Isso ela vai fazer muito bem feito. Agora, o que você vai fazer com ela, cabe sempre A você a mesmo, você, né? né? E como o Pasteur dizia, e Kelly trouxe aqui falando um pouquinho da sorte, que a sorte favoreça as mentes preparadas, né? Porque a sorte, ela existe uma vez que você está preparado e que este episódio tenha sido um trechinho aí do que vocês consideram como sorte. Enfim, não vou roubar essa parte do Natan, que sempre encerra com maestria, mas beijo, Natan, que Beijo, sumiu Natan. do podcast, liberou aqui pra todo mundo, a gente dominou e ele foi embora. Douglas assumiu aqui, Natan foi embora. Então,
Que Depois- esse seja o acaso que vocês estão precisando. Lucas, dá um tchau aqui pra todo mundo, pros seus telespectadores. Tchau, mas já acabou o vídeo? Já acabou, a gente tá horas gravando aqui. Olha, Mais 1 minuto de vídeo, gente. Uhul! Fechou, gente. Valeu, obrigada.